cada instante. Tô na Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, 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 laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e você já sabe, futebol é aqui na Bandeirantes. Nesta terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020, com os times de Campinas em ação pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Bezona. E o primeiro time a entrar em campo é o Guarani. O Bugre joga em Recife, no Estádio dos Aflitos, diante de um aflito náutico, que nesse momento abre a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Não vence há 8 jogos, encarando o Guarani em ascensão. Começou mal a competição, derrapou, mas com a chegada de Felipe Conceição, o time vai muito bem na Bezona, sendo que nos últimos 15 pontos disputados, somou 13 pontos. Daí a expectativa do torcedor bugrino para que o Guarani conquiste mais um resultado positivo. 7h15, a bola rola e na Bandeirantes Campinas você não vai perder um só detalhe, porque a partir de agora o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol na Bandeirantes Campinas em AM 1170. Na Bandeirantes Ribeirão Preto em 1270 no AM. Através do Facebook, do YouTube, com imagens. Você já vê a imagem aqui desta transmissão para Guarani Náutico pelo YouTube, também pelo Facebook, pelos demais aplicativos, as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Com a equipe de Carlos Batista, seja muito bem-vindo. É um futebol, tem Náutico e Guarani, 7h15 na sequência. Tem Ponte Preta e Sampaio Correia, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E a partir de agora, às 18 horas mais 50
90 minutos, girando com o timaço da Bandeirantes Campinas. Você ligado em AM 1170, em AM 1270, na Bandeirantes Ribeirão Preto, com as últimas do Bugrão, já pronto, preparado, a expectativa de mais uma vitória. Vem chegando o repórter Bandeirantes, Marcos Luiz, o Cobrão, um grande abraço, boa noite, Marquinhos. Alô, Leandro Boles, grande abraço para você também, pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani em Recife para enfrentar o Náutico. Técnico Felipe Conceição com moral elevado e não tendo nenhum atleta suspenso. Lucas Abreu ainda se recupera da Covid e o treinador não terá o Persson e também o Alanzinho, jogadores que fizeram cirurgia e só na próxima temporada. Para a partida de hoje, o treinador terá Lucas Crispim, Romércio, Bidu e também Valber, que retornam de suspensão. Rickson também está à disposição no banco de reservas. É o Guarani, 10º colocado com 34 pontos, busca mais um resultado positivo. Para isso vai ter que superar o Náutico. E quais são as últimas do Timbu, Marquinhos? É o Timbu da Boa Recife. Você gosta de boa viagem, Boris? Sensacional. É isso Prefiro aí. Ali, aquela região dos resorts também. Sim, lá é bom, né? muito Cerca bom. de 1 hora de Recife. 17º lugar, comandado pelo técnico Hélio dos Anjos. Abre a zona da degola. O treinador não poderá contar com Dudu e Matheus Carvalho, jogadores que estão vetados pelo departamento médico. Ronaldo, Rafael Ribeiro, Trindade, Camutanga, Paiva, Jean Carlos, Chiesa, Eric e Jefferson são jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Bolis? Obrigado para você também, Marcos Luiz, para toda a equipe da Bandeirantes. É o Clube Náutico Capibaribe, nesse momento na 17ª colocação com 21 pontos. Está 7 do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Gigante Cruzeiro. Situação complicada no time do Náutico e a 25ª rodada já deste Campeonato Brasileiro da Série B. E para analisar Náutico e Guarani, Guarani Náutico, 7h15, a bola rola no Estádio dos Aflitos em Recife. A Bandeirantes Campinas escala a dupla de comentaristas. O que esperar deste jogo? O que esperar principalmente do Guarani? Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, alô, CH, um grande abraço, boa noite para você. Boa noite, Bolis. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. O que eu estou esperando é um Guarani competente, concentrado, bem treinado, bem arrumado, para complicar a vida do Náutico. E tem condição para isso, não só de momento, de empolgação, mas realmente o Guarani vai muito forte para esse jogo contra o Náutico. Você já destacou, não vence há muitas partidas e o Guarani está embalado. Se fizer parte, hein, do que fez contra a Chapecoense na última partida, o Guarani tem grandes chances de vencer o jogo, Bolis. Esta é a expectativa de Carlos Henrique, o bate pesado. E qual será a expectativa de Gleger Zorzinho? Olhar técnico da Bandeirantes, ele conhece do riscado, já esteve lá dentro. Aliás, já defendeu as cores de Guarani e também do Náutico. E aí, Gleger, um grande abraço, boa noite para você. Um grande abraço para você, um grande abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Bolis, é um jogo, é claro que todos os jogos da Série B são difíceis, né? Mas o bom momento do Guarani deixa uma expectativa de um grande jogo de mais 3 pontos. O Guarani está encarando todo mundo de igual para igual e sendo muito agressivo. Isso é a tônica do jogo do Guarani, partir para cima, buscar a vitória. E eu não tenho dúvida, viu, Bolis, que o Náutico, mesmo querendo uma vitória, necessitando de uma vitória, o Guarani vai surpreender e vai trazer 3 pontos na bagagem, Bolis. Esta também é a expectativa positiva de Gleger Zorzin, comentarista Bandeirantes para Náutico e Guarani, 7h15, a bola rola no Estádio dos Aflitos. Mais tarde, será a vez da Macaca entrar em campo, partida importante. A Ponte ainda sonha com o G4, enfrentando um time que está lá no G4, Sampaio Correia. 9h30, a bola rola aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão com ele. É ele, Carlos Batista, com os comentários de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, detalhe
Gleiger Menhotigrão e também de Gleiger Sorsim. E com as reportagens de Antônio Lupe. O Lupe que vem chegando para trazer as últimas da Macaca. Oi, Lupe, um grande abraço, boa noite para você. Oi, Bolis, boa noite. Grande abraço para você e para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo daqui a pouquinho para encarar o Sampaio Correia. Mais um confronto direto que a Macaca tem por uma vaga no G4 da Série B. O técnico Marcelo Oliveira, que está pressionado, ainda não confirmou a equipe. A Podi ainda é dúvida. E no ataque, João Veras surge como candidato para ocupar a camisa 9 da Macaca. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Bolis. Muito obrigado para você também. Logo mais, ao lado de Carlos Batista e de toda a equipe para Ponte Preta e Sampaio Correia, 9h30, a bola rola no Majestoso. São as emoções da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E atenção, a Rádio Bandeirantes e Campinas informa que a Voz do Brasil será veiculada logo mais às 23h30. Portanto, o jogo do Guarani, o primeiro tempo na íntegra também em AM 1170 da Bandeirantes Campinas, em AM 1270 da Bandeirantes Ribeirão Preto, além das demais plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, são muitas possibilidades para você acompanhar a partida. Então, com calma, com tranquilidade, vem chegando o plantão e âncora da Jornada Esportiva Bandeirantes para trazer informações do mundo da bola, muitas partidas nesta terça-feira. Já estamos no mês de dezembro, último mês de 2020. Alô, alô, Edu Pinheiro. Um grande abraço, boa noite, Eduzaço! Pra você também, meu grande amigo Leandro Bolis. É cerimonial de Piracicaba para cerimonial de Campinas, hein? Vou te falar uma coisa pra você, você falou aí jogos e tal. Hoje nós vamos transmitir 2 jogos, né? Então, hoje vai ser, já transmitimos 78 transmissões. 78 transmissões em 2020, é porque parou, né? Parou 4 meses, voltou no dia 22 de julho e de 22 de julho até hoje foram 57. Então vamos fazer 58 e 59 hoje, hein? 59 transmissões com a de hoje, depois que voltou. É jogo pra Chuchu, seu Batista! Olha, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. O meu aparelho aqui, como é que fala, Greg? Como é que chama isso aqui, Serginho? O tablet. Isso, Zorzinho, me salvando aqui. Obrigado, Serginho. O tablet aqui tá com pouca carga, mas já tô dando carga nele. Você manda pra cá, olha, o seu nome, o seu bairro, a sua cidade, por favor. Ou nome ou cidade. O Boris, ele gira o placar. O Boris, ele gira mais do que a mãe de santo. Tá? Então, é o padrão da narração de 5 em 5, Edu. 5 em 5. Ele é padrão. Ele é de 5. Padronizadíssimo. Como? A não ser quando tem uma jogada, né, Zorzinho, que não tem jeito, muito atacante e tal, só se estiver muito movimentado. Só se estiver muito movimentado. Aí não, mas ele é um lord inglês. E você me ajuda aqui, né, Zorzinho? No giro do placar, a gente fala o nome, a cidade. Certo? Sim. Com muito prazer. Com muito prazer. É só mandar mensagem. Já chegou aqui, ó. A Marisa. Grande. Vamos lá. Muito obrigado. Então, estou esperando. Pois não é um chamado? Não, faltou aquela entonação de sempre, né? No WhatsApp. Por gentileza, Edu, se você puder, né? Pra que o ouvinte tenha essa noção, aquela coisa, né? Sensacional que só Edu Pinheiro sabe fazer. E nós estamos também no YouTube e no Facebook, tá bom, gente? No Giro do Placar eu apareço também, viu? Você vai ver minha belezura. O nosso WhatsApp é 97102 1493. Aê, porque eu tô ouvindo rádio por aí, gente. Os caras falam tudo de preço WhatsApp. Eu não sei onde a turma pega, né? A gente aqui faz no capricho, né, certo, Zorzinho? Exatamente, no cacuete. No cacuete. Vamos lá, Zorzinho, 7102 1493. Trabalhos técnicos, Joelso Cardoso de plantão, Sérgio Ricardo, Gil Kleber, Gilberto Sufi e Leandro Renato. E venho já no Em Dia com a Bola. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta
sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Trânsito. Motorista diminui a velocidade pela Dom Pedro I, na altura da Ceasa e do Santa Mônica até a chegada a Anhanguera. No sentido Jacareí, lentidão na altura do trevo de Barão Geraldo. Pela Professor Zeferino Vaz, lentidão na chegada a Campinas pelo Tapetão. Venha aproveitar o verãozão do frio. Ligue 2517-9100 e confira as ofertas da Daikin. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Vamos lá, Liga dos Campeões. Vamos dar uma chance pra Liga dos Campeões, né? Cada joguinho bobo só. Atlético Madrid 1, Bayern 1, né? Shakhtar 2, Real Madrid 0. Tivemos Liverpool 1, Ajax 0, os principais jogos, hein? Mas todo joguinho, entendeu? Vamos lá, ó, Brasileirão, amanhã, gente, abertura da 24ª rodada amanhã, hein? É Fortaleza e Corinthians, 21h30, Arena Castelão. Não vou falar os próximos para não confundir a cabeça do ouvinte, porque Santos, o Palmeiras jogam pela Libertadores também. Na quinta-feira, atenção, quinta-feira, o jogo do São Paulo, hein? Jogo atrasado, lá em Goiânia, Goiás e São Paulo, é quinta. 19 horas. Se o São Paulo ganhar, o São Paulo vai para a liderança e ainda tem um jogo por fazer, ok? A Série B, 25ª rodada ontem. Brasil de Pelotas 0, Operário 0, Avaí 0, Oeste 3. O quê? Tá certo esse resultado aqui, Jorginho? Avaí 0, Oeste 3, lá em Floripa. Certíssimo, Foi certíssimo. isso mesmo? Foi isso mesmo. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui lá pro Alô Neylor. Neylor Bugrindo do São Quirino. Segura, Neylor. Muito obrigado. Atenção, hoje, em 19 horas... Já tá rolando o Chapecoense e Cuiabá, 19h15 Náutico e Guarani com a gente, 19h15 CRB e CSA, 19h15 Confiança e Figueirense, ainda hoje 21h30 Ponte Sampaio Correio, amigo Batista narrando, 21h30 Paraná e Vitória. Amanhã tem Botafogo e Juventude em Ribeirão Preto às 19 horas e América Mineiro e Cruzeiro, 21h30 amanhã. Vai ser no Independência o quê? É clássico mineiro. Como hoje tem clássico das Alagoas, CRB e CSA, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Libertadores, hein? Daqui a pouquinho, 19h15 na Vila Santos e LDU. O Santos ganhou lá de 2-1, está com uma super vantagem. 20h30 Maracanã, Flamengo e Racing, lá foi 1-1. E 19h15 em Avedianeira, River e Atlético Paranaense. Em Curitiba foi 1-1. Amanhã tem Palmeiras e Delfim do Equador. O Palmeiras ganhou lá de 3-1, uma super hiper vantagem. E amanhã um jogo de ida. Internacional e Boca, não aconteceu pelo falecimento do Maradona, mas hoje é o jogo de ida, depois o jogo em La Bombonera, então é amanhã, 21h30, amanhã, Inter e Boca, é isso aí. Ah, e tem também Sul-Americana, daqui a pouquinho em Santa Fé, na Argentina, União Santa Fé e Bahia, em Salvador, o Bahia ganha de 1-0, e na quinta-feira, São Januário, o jogo da volta, Vasco e Defensa e Justiça, lá na Argentina foi 1-1. E aí tem a Copa Paulista, hein? Amanhã, destaque para São Bernardo e Ponte, às 15 horas, no 1º de maio, lá em São Bernardo. Aqui no Moisés Lucarelli foi 1-1. Um novo empate vai para os pênaltis. Agora sim, aqui na Band você ficou em nome de Luitex, máquinas e ferramentas em dia com a bola. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Muito bem, estamos
de volta aqui pela Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, 7h15, a bola rola, Náutico e Guarani, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora são 19 horas mais 5 minutos e sem perder tempo, direto e reto, já temos imagens de Recife, onde o Guarani encara o Náutico em busca de mais um resultado positivo. Vamos trazer para você, ouvinte da Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Felipe Conceição definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27, Gabriel Mesquita. 2 para Cristóvão. 33, Romércio. 34 para Valber. 20, Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 10, Lucas Crispim. 91 para Murilo Rangel. 17, Pablo. 29 para Júnior Todinho. E 22 para Bruno Sávio. Gabriel Mesquita, Cristóvão, Romércio, Valber e Bidu. Bruno Silva, Crispim, Murilo Rangel, Pablo, Júnior Todinho e Bruno Sávio. No banco do técnico Felipe Conceição, Jefferson Paulino é 12, 53 para Didi, 36 para Eliel, 15 Marcelo, 98 Rickson, 80 para Arthur Rezende, 11 Giovani, 35 para Renanzinho e 9 para Rafa Costa. É o Timbu, terra do frevo, né? Sensacional, Recife. O Náutico do técnico Hélio dos Anjos, 12 para Anderson, 2 Hereda, 44 Camutanga, 3 Ronaldo Alves e 62 para Kevin. 98 Raudinei, 29 Djavan, 31 Brian e 10 Jean Carlos Ochato. 9 para Chiesa, 33 Eric. Anderson, Hereda, Camutanga, Ronaldo Alves e Kevin. Raudinei, Djavan, Brian e Jean Carlos. Chiesa e Eric. No banco, 1 Jefferson, 14 Itambé, 48 Carlão, 18 Jonathan, 89 é ruim, 97 para Dadá, 57 House, 30 Rafael Ribeiro, 39 Trindade, 23 para Jorge Henrique, 77 Wanderson e 19 para Paiva. Arbitragem do jogo. O trio é alagoano, Francisco Carlos do Nascimento, árbitro, assistente 1, Esdras Mariano de Lima Albuquerque e o número 2, Juan Luiz de Barros e Silva. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Leandro Boles. Muito bem, tá aí, portanto, a ficha técnica do jogo. E agora vamos com a opinião dos nossos comentaristas, os comentaristas da Bandeirante. Gleger, Zorzin, alegria até o fim. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Olha, o Guarani, ele tá, claro, muito organizado, né? Tá numa fase extraordinária nas mãos do Felipe Conceição. E hoje vai enfrentar um time cheio de problemas, né? Esse time do Náutico aí vive um momento ruim, péssimo na tabela, maus resultados. Trocou o treinador aí há um tempo atrás, Hélio dos Anjos chegou, mas ainda não conseguiu dar um padrão, não conseguiu fazer esse time jogar. Uns detalhes que o Guarani tem que estar atento. A bola parada do Náutico é forte, o Guarani tem que estar muito atento a isso. Esse Giancarlo é o homem das bolas paradas e é muito perigosa. E o lado esquerdo, principalmente com a chegada dos laterais pelo lado esquerdo. Então o Guarani tem que estar atento ali, fechar, né? Tá ali o Cristóvão, tem a dobra com o Pablo. Então é só alguns pontos positivos desse time do Náutico que, na minha opinião, tecnicamente, não é páreo para o Guarani. O Guarani realmente vem numa crescente, vem fazendo bons jogos, com bons resultados. A última partida, então, nem se fale.
venceu a Chapecoense jogando muito futebol. E olha que o Guarani tinha inúmeros problemas de escalação. E aí vem o Felipe Conceição, coloca o menino na zaga, puxa o Bruno Silva novamente para fazer o papel de zagueiro, coloca o Marcelo quebra-linhas no meio, e as coisas aconteceram. Arthur Rezende fazendo o gol, inclusive, e hoje ele poderia até manter, né, a mesma escalação, time que ganha não se mexe, mas ele não, usa sempre o mesmo critério, né, coloca os titulares, né, o time titular que ele considera para enfrentar o Náutico com o retorno desses atletas. Eu gosto da volta do Romércio e do Valber, são dois zagueiros que encaixaram e as coisas estavam acontecendo bem. Gosto ainda mais da presença do Bruno Silva protegendo a primeira linha como volante, dando uma saída de bola. E o Crispim e o Rangel são jogadores que chegam, que encostam lá nos atacantes, né? A dobra pelo lado direito também tem funcionado muito. Então, eu acho que por tudo, né, isso que eu acabei de dizer, eu acho que o Guarani é favorito. O Guarani tem tudo para trazer 3 pontos para Campinas e andar ainda mais na tabela. Essa é a minha expectativa e olha, CH, eu acho que não vai ser diferente. O Guarani vence o jogo e traz 3 pontos para Campinas. E para você? E para você, CH? Obrigado, Bolis. Eu tenho a impressão que o Guarani vai fazer uma boa partida pelo retrospecto das últimas partidas, né? O Guarani se ouve bem nos 3 últimos jogos. Mais contra o Cruzeiro, mais contra a Chapecoense, onde teve organização, teve posse de bola, teve inteligência, teve intensidade. Então é em cima disso que eu estou acreditando. E também no retorno dos titulares, né? Se o Guarani estava forte, sem 5 na última partida, teoricamente, nessa circunstância atual, com mais 5 reforços, eu acho que o treinador acerta, não é? Acerta em efetivamente colocar Romércio e Valber na zaga, voltar Crispim, Bidu, essa atitude do treinador. Então é nisso que eu estou acreditando, eu estou apoiado nessa circunstância de subida do Guarani e de desespero do Náutico. Eu não estou desprezando aqui a possibilidade do Náutico vencer o jogo. Olha o que aconteceu ontem. O Oeste ganhou do Avaí dentro de Santa Catarina. Pode acontecer. O futebol apresenta muitas vezes esse imponderável. Mas se a gente trabalhar na teoria, na parte do momento dos dois times, o Guarani vai ganhar o jogo. É isso que está indicando. De qualquer maneira, é o jogo que vai contar a história pra gente. Repito, o Guarani, para perder esse jogo, o Náutico vai ter que jogar muito bem. Fato e momento que não está acontecendo, o Guarani jogar muito mal, que não está acontecendo, não é? Então eu estou acreditando, Leandro Bolis e ouvintes da Bandeirantes, que o Guarani de novo faça uma bela partida, porque o time está muito focado. Este Carlos Henrique, Felipe Conceição, vamos ouvir. Vai falar. Suspensão, a gente está conseguindo manter o padrão, é isso que eu espero hoje. Manter o padrão é o que está pedindo o técnico Felipe Conceição, Bolis. Simples e objetivo, manter o que o time está fazendo, afinal de contas, nos últimos 15 pontos disputados, ou seja, nas últimas 5 partidas, o Guarani somou 13 pontos, vem de uma grande vitória diante do líder do último sábado no Brinco por 3-0. Bolis. Praticamente tudo pronto, a bola vai começar a rolar e como estão vestidos para o jogo, Clube Náutico Capibaribe, Guarani Futebol Clube. Guarani todo de verde, né, e o uniforme do Náutico já conhecido, e o Chiesa nem começou o jogo, já está usando toquinha de natação, Bolis. Uma proteção na cabeça, o experiente Chiesa, 34 anos, bastante rodado, assim como o treinador do Náutico, o Hélio dos Anjos, 62 anos. Guarani, portanto, em campo, diante do Náutico, 25ª rodada da Pessoa no Campeonato Brasileiro da Série B. O árbitro alagoano vai autorizar Francisco Carlos do Nascimento. À esquerda o Bugre, à direita o Timbu. Se estivéssemos no Brinco, neste primeiro tempo, tomando como base as cabines de rádio do Brinco, o tobogã, o Guarani estaria atacando por gol do placar eletrônico. O árbitro alagoano, que aliás não apitou nenhum jogo da Série A, mas várias partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive um jogo que envolveu um time de Campinas recentemente, a derrota da Ponte Preta para o Cruzeiro por 3-0 no estádio do Mineirão. Em todos os jogos realizados, seja
em nível nacional e estadual. 1 minuto de silêncio sendo respeitado nesse momento em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. A bola vai começar a rolar, saída com o time do Guarani. O Bruno Sábio já está posicionado no centro do gramado. Vamos juntos com o futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto. Você ligado pelo YouTube, pelo Facebook com imagens. Lembrando que a Voz do Brasil será veiculada logo mais às 23h30, assim que a partida da Ponte terminar diante do Sampaio Correia. Saída com o Bugrão, apita o árbitro. Tem bola rolando em Recife, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Bola Pet Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui na... E hoje é dia do Guarani em campo, o Bugrão em campo, avante, 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 Bugrão! Sempre Guarani, a expectativa da nação bugrina é que o Guarani conquiste mais um resultado positivo, jogando desta vez fora de casa. Guarani já aperta a saída do time do Náutico, marcação alta, domina pela direita o Hereda, volta o jogo de qualquer maneira para Camutanga, bate na bola com o pé direito, a bola sai em lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Gandula demorou ali para entregar a bola para o Bidu. Ficou sinalizando que era para o Bidu pegar outra bola, mas a bola estava na mão do Gandula. Foi mala demais do Gandula agora, jogando com a proteção, com face shield, proteção em relação à Covid. Vem para o campo de ataque o time do Guarani. Murilo Rangel tentou passe no comando. A bola chega na esquerda para Totinho. Totinho recolheu, dominou, volta o jogo para Bidu, pé esquerdo na bola. Tentou cruzamento por baixo no meio do caminho, corta o Brian. Recupera o time do Náutico, sai jogando com o Jean Carlos. Ele solta o jogo por dentro para Djavan. Aperta na marcação, Bruno Silva e comete a falta. O árbitro marca a primeira falta do jogo, tem falta o time do Náutico para fazer a cobrança. São os primeiros movimentos no Estádio dos Aflitos. O estádio que fica na região central de Recife, né, Marquinhos? É verdade, e para chegar ali em dia de jogo não é fácil não, Bolis. Arthur Rezende, Bruno Sávio, Eric Daltro, Gabriel Mesquita, Marcelo Quebralinhas e Murilo Rangel, jogadores que estão pendurados. E aqui vem bola para o campo de ataque o time do Náutico com o Eric. Ele rodopiou, girou para Jean Carlos, dominou, botou na frente, invadiu a área, Gabriel Mesquita saiu, ele cruzou na área, atenção, gol aberto, fura na finalização, atacante do Náutico. Tira de qualquer maneira o zagueiro do Guarani. Chegada com perigo do time do Náutico, hein, Marquinhos? Quem acabou recuperando a bola ali foi o Romércio. Agora o Gabriel Mesquita foi muito precipitado, né? Tinha que apenas cercar, tentou fazer a defesa, se atrapalhou e quase o primeiro do Náutico 0-0. Agora, para ver a numeração do time do Náutico no uniforme é algo lamentável, né? Não dá para ver absolutamente nada. É que o Náutico tem... Que tem não, né? Só tem um jogador praticamente conhecido, alguns, né? O Jean Carlos é conhecido, o próprio Chiesa, mas os demais a gente vai com o decorrer da partida identificando-os. Bola para o time do Náutico, sai jogando o Camutanga. Com o pé direito tentou o lançamento, falhou o zagueiro Bugrino, a bola ficou para Chiesa, recolheu, dominou o pé direito, bateu para fora! Para fora, teve a chance o Náutico na fala de Romércio. Por muito pouco o Náutico não abre o placar dos aflitos. O Romércio tentou matar a bola ali com a perna esquerda, ela passou por baixo e depois teve que correr contra o tempo para se recuperar. Por sorte o Chiesa pegou mal na bola, ela saiu só tiro de meta. Essa chance anima o time do Náutico que aperta a marcação na saída de bola do Guarani. O Cristóvão tentou uma jogada de efeito, o Eric tentou tirar, não conseguiu, a bola saiu em lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Cristóvão pega a bola e cobra, ele solta por dentro para Bruno Sávio, mata o peito, coloca no terreno, 2 a marcá-lo, perde a bola para Raudinei, fica com a sobra de Djavan, vem carregando pelo meio para o time do Náutico, atrapalha a bola no círculo central com Camutanga, volta o jogo para Djavan, Djavan para Camutanga, empurrou pela meia esquerda para Eric, Eric empurrou no comando para Chiesa, recolheu, dominou, partiu para cima do marcador, o árbitro parou, marcou, um toque no braço do Valber, falta frontal, é falta para o Náutico bater. Valber que volta de suspensão, no domínio da bola, ela realmente bateu no braço do jogador, no braço direito, estava na disputa de bola com o Chiesa, a falta é para o Timbu e o Jean Carlos está chegando por ali, Bolis. 4 minutos, Gabriel Mesquita orienta a formação da sua barreira, pedindo 13 jogadores na parede humana. É falta frontal para o time do Náutico, que já perdeu uma grande chance com o Chiesa na fala de Romércio. Tem uma nova oportunidade na bola parada. E o Jean Carlos, camisa 10, ele tem a 10 estampada na camisa, cobra bem com a perna esquerda.
Foi para barreira o Kevin, para atrapalhar a visão do Gabriel Mesquita. Vem Jean Carlos para a cobrança. É perigo contra a meta Bugrina, placar de 0-0 no estádio dos aflitos. Vai ser autorizado pelo árbitro, autorizado. Jean Carlos vem para a cobrança da falta. Pé esquerdo na bola, bateu pro gol, a bola passa à direita e vai embora. Um chute forte, rasante, com muito perigo, foi embora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani bater. Batida com a perna esquerda, experiente Jean Carlos, capitão inclusive da equipe do Náutico, tentando pegar o Gabriel no contrapé, ela passou à direita, foi embora, só tiro de meta. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Diz aí, CH 0-0, mas o Náutico vem para cima do Guarani. E o Guarani desligado, parece a partida contra o Botafogo de Ribeirão, quando o Guarani virou 2-1. O início da partida do Guarani. O Guarani está dormindo em campo. E aqui vem de novo o time do Náutico. Kevin botou na frente. Falta que o árbitro não achou. O Pablo estava na disputa, tentou o carrinho. Ele não atingiu o Kevin, mas foi uma jogada de perigo, não foi não, Marquinhos? Esse tipo de carrinho é complicado, né, Bolis? Ele tocou por último na bola, lateral. O árbitro não entendeu como falta. E você havia ressaltado sobre a touca de natação. A proteção fatalmente deve ter tido algum problema antes do jogo, nos treinamentos ou na última partida. O Chiesa demorou apenas 5 minutos esta proteção, ele já tirou. Dependendo da hora, o não usar toquinha é a melhor situação, Bolis. Não tenha dúvida alguma. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. 6 minutos passados, primeiro tempo. Dos aflitos em Recife, 25ª rodada da Pezona, Náutico 0, Guarani também 0, Edu. Olha, é o seguinte, 21h30, Ponte, Sampaio Correia, Majestoso, quem narra é o amigo Batista, bola rolando em Chapecó, Chapecoense e Cuiabá, 0-0, hein? Deixa eu descarregar aqui o WhatsApp, Jonas de Jesus diz que vai ser 2-0 de Chicago, Estados Unidos, o Fabrício. O Fabrício recebe aqui um abraço do Rider, do Jardim Bela Vista. O Gamaliel Costa, tem o Renato do Parque Tropical. Pergunta para o Marcos Luiz. Atenção, Renato Parque Tropical pergunta: cadê o Vagninho? Renato, um abraço para você. Vagninho não viajou. Opção do treinador. Agora o árbitro vacilou, a bola claramente bateu no volante do time do Náutico no braço, o árbitro não marcou. Lucas Crispim está reclamando. Crispim que hoje é o capita, é o capitão do time do Guarani. Foi na frente do árbitro, hein? Tá dizendo que não houve nada. O Hélio dos Anjos também está reclamando. Marquinhos, claramente a bola bateu no braço do 29 do Náutico. Pegou na mão direita do jogador da equipe do Náutico, Djavan. Djavan, bom, é aquele que canta Oceano, né, Ele não tem a cabeleira do Djavan, né? Aqui vem para o programa de ataque o time do Guarani. Pablo, boa bola para Rangel. Tabelou na área, tentou Júnior Todinho, brigou Murilo Rangel, afasta, chega rasgando o Camutanga. Tira de qualquer maneira para o time do Náutico, mas a bola vai voltar do rebote para o time do Guarani. Chega Bidu, Bidu volta o jogo para Romércio. Ele ajeita, domina, trabalha por dentro para Valber. Valber a Bruno Silva, rodopiou, girou, soltou para Bidu. Bidu volta o jogo. Recomeça o time do Guarani, trabalha a bola no campo defensivo. Romércio, passa-se tintas, tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 8 minutos, primeiro tempo, 0-0. Bola para o goleiro Anderson. Pé esquerdo na bola, levanta para Chiesa. Ele desvia de cabeça, vai brigar Eric. Chiesa chega, divide, tentou tirar. Valber tira mal, voltou a sobra. Lançamento para Chiesa, dentro da grande área. Recolheu, dominou para o time do Náutico. Fez o giro, levou para o fundo. Estica bem a perna, Valber. Mete a bola pela linha de fundo em escanteio para o Náutico bater. Ele acabou se recuperando do erro, né, Bolis? Porque dele saiu o contra-ataque da equipe do Náutico. É escanteio. O experiente Jean Carlos, o dono do time, vai para a cobrança. Quase 9 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no estádio dos aflitos. Tem escanteio para bater o timbu. 0-0 placar do jogo. Náutico na zona do rebaixamento. Vem Jean Carlos para a bola pé esquerdo. Levantou, cruzou na área, tentava. Ronaldo Alves afasta, tira de qualquer maneira. Bruno Silva para o Guarani. A bola falta, o rebate para Hereda. Recolheu, dominou, fez o passe lá na direita para Eric. Eric tentou passe no comando para Djavan. Recolheu, dominou, levou para o fundo. Na marcação Bidu, ele rodopiou, girou, tentou na área e pisou na bola. O volante Aldinei acaba perdendo a posse de bola. O time do Náutico briga pelo rebote. A disputa do Murilo Rangel, segundo o árbitro, houve a falta. Ou ele parou o jogo porque viu que a situação do atacante do Náutico não era boa, hein, Marquinhos? A impressão que ficou é que o Eric, né, acabou se contundindo, mas ele não deu a falta.
Ele parou o jogo para que o atleta pudesse ser atendido, Boles. Na disputa ali com Murilo Rangel, o jogo está parado no Estádio dos Aflitos. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site com muitas ofertas, as melhores marcas para você. É Luitex com X no final.com.br. Você viu que o Eric foi tentar tirar satisfação com o Rangel falou, pô, chutei a bola. Fiz nada, a bola. Na leitura labial foi isso realmente. O jogo está parado, tem lateral no campo ofensivo para fazer a cobrança do time do Guarani. Cristóvão está falando alguma coisa com alguém do banco de reservas, mostrou a chuteira, talvez alguém esteja pedindo uma troca na chuteira. Vem para o campo de ataque o time do Guarani, tentava Murilo Rangel, domínio. Apertou na marcação, bola colocada para fora. O árbitro está meio estranho, hein? Claramente foi lateral para o time do Náutico. Tanto é que o Murilo Rangel estava saindo para voltar da marcação e ele apontou lateral para o Guarani, mas conseguiu voltar atrás e agora sim confirmou o lateral para o Timbu. Cobra Ereva, levanta a bola para o meio campo, de graça a bola volta para Bruno Silva, coloca no terreno, a Bruno Rangel para a meia esquerda, entre as pernas do marcador, tabelou, bola para Pablo, entrada na grande área, ele tabelou com o Crispim, Pablo não dominou, chega, faz o corte, Kevin, na sequência a bola metida para fora, desvia em Pablo, lateral para o Náutico fazer a cobrança. E atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. 10, quase 11 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo do embalo Destemo Silva, eu confirmo para você no Estádio dos Aflitos, brasileiro da Série B, Abezona. 25ª rodada, Náutico 0, Guarani também 0, Edu. Olha, Vila Belmiro, Libertadores, primeiro tempo de Santos 0, LDU do Equador também 0, mas o Peixe está tranquilo, lá foi 2-1 para o Santos, hein? Um abraço pro Flávio de Alterosa, a esposa Lúcia. Alô, família Laranjeira, no bairro Itatiaia, diz que vai ser 3-1 para o Bugre. Alô, Itamar, do Jardim Rossim, diz que vai ser 2-0. A Joyce de Sumaré e de Belo Horizonte, Gabriel, Vilma e a Carol. Náutico para ataque, recolhe do Minerédia, levou para o fundo, prepara o cruzamento, bateu cruzado, foi travado, a bola desvia. Vai embora pela linha de fundo, é mais um escanteio para o Náutico bater. É o Hereda, né, Boles? Jogador da equipe do Náutico. Nome, Marquinhos? Vou falar um negócio para você. Não tem um acento, é Hereda. Hereda, Hereda. E o pai dele, acho que estava meio gasolinado, né? Com esse nome aí, né, Boles? Na verdade, eu procurei aqui a ficha, é o sobrenome, é Diego Hereda. Tava meio o que, Marquinhos? Gasolinado. Para não dizer outra coisa. Aqui vem Náutico, falta marcada, fora da área, hein? Falta do Murilo Rangel quando levava a finta do atacante Eric do time do Timbu. A falta está marcada, a falta perigosa. O Náutico permanece com a posse de bola no campo ofensivo. O Murilo Rangel está ali tentando argumentar de que não cometeu a falta, né? Mas o Jean Carlos é um cara experiente, né, Boles? Jogador do Timbu. Ele acabou argumentando que a falta aconteceu, o árbitro foi lá, entendeu que sim. E o Murilo Rangel está reclamando até agora, Jean Carlos vai bater. É uma falta que não existiu, né? Cá entre nós não existiu. O que você achou, CH? A arbitragem tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira. Foram 3 erros, daqui a pouco eu comento. Falta perigosa para o time do Náutico, placar de 0-0, vem Jean Carlos para a bola, entrada na grande área, setor direito, autoriza o árbitro. Jean Carlos, pé direito, bateu direto, a bola explodiu no marcador, bateu no Crispim. Volta a sobra para Kevin do meio da rua, arrisca, bate, brigou, chute forte do Raudney, explode em mais um Mugrino, a bola volta aqui atrás para Anderson. 0-0, placar do jogo, Gleger Zorzin. Náutico melhor em campo, hein, Gleger? Olha, Boles, o Guarani apresenta alguns problemas de posicionamento. Não está um time agrupado, deixa muito espaço ali nas costas do Bruno Silva, né? O Náutico surpreende, vem com uma linha alta, marca a saída de bola. O Guarani está com dificuldade para sair. Olha aí, lá vem o Náutico de novo. Sai jogando errado o time do Guarani, recupera Kevin, volta o jogo lá atrás para Camutanga. Tem pedido bola ao seu lado, Ronaldo Alves, bola para o zagueiro para Kevin, que é o lateral esquerdo. Trabalha a bola por dentro para Djavan, tem Raudney pedindo troca passes no primeiro terço do campo. O time do Náutico, 13 minutos e meio, 0-0, placar do jogo. É a 25ª rodada da Bezona. Bola recuada para o goleiro Anderson, que é canhoto, sai da sua grande área, ele trabalha curtinho para Ronaldo Alves, devidamente orientado por Hélio dos Anjos, experiente treinador à beira do campo. Bola para Kevin, ajeita, termina com o pé direito, ele volta o jogo para Ronaldo Alves. Raudney abriu, todo mundo marcado, ele volta o jogo para o Anderson. Quando abriu já foi marcado o Raudney, por isso o Anderson descola um bom lançamento na direita para o Hereda, afasta, tira lá atrás a zaga bugrina com o Romércio, volta para Rangel, na risca do meio campo, dá um tapa para a bola, recua para Bidu, Bidu fez o passe curtinho para Todinho
Guaraninho volta o jogo para Bidu. Uma boa bola na esquerda, se desloca, vem Bidu para o Guarani. Recolheu, dominou, entrada na grande área, cruzou por baixo, cruzou mal. Afasta a quarta de qualquer maneira, Ronaldo Alves. Mete a bola pela linha lateral, lateral já batido, vem embora o Guarani. Murilo Rangel cobrou, solta o jogo para Bidu. Bidu por dentro para Bruno Silva, cabe o tiro, atrapalha a bola com o pé direito. Abriu para Cristóvão. Cristóvão recolheu, dominou, partiu para a finta. Entrada na grande área para Crispim, tentou Bruno Sávio, voltou espirrada para Crispim. Ele faz a abertura na direita para Pablo. Pablo meteu para Cristóvão, dominou, escapou, limpou, fintou na área para Bruno Sávio, para Pablo, saiu na cara do gol, caiu. O árbitro sinaliza que foi na bola o zagueiro. Pablo reclama, fica caído dentro da grande área, ela fica com o goleiro Marcos Luiz. O árbitro muito próximo, né? Não dá pra gente cravar aqui nesse momento que foi falta. Ele estava muito próximo e a reclamação é muito grande dos jogadores da equipe do Guarani. O Pablo está caído na área até agora, 0-0 o jogo. A boa jogada do Guarani, CH, jogada trabalhada, tabela, Cristóvão, Pablo, a participação do Bruno Sávio. E aí, CH? Na bola. Na minha opinião, não houve pênalti. Perceba que o 29 pega na bola, mas pega na perna também. O Pablo demorou demais. Quando ele recebeu, ele tinha que dar o tapa para fazer o gol. A princípio, fiquei com a impressão de lance normal. E quem estava na bola era o Djavan, volante do time do Náutico. O Pablo está sendo atendido pelo departamento médico bugrino. E para você, Cleger Zorzinho, houve o pênalti ou não? Para mim também não, Boles. Demorou para chutar o Pablo, né? Teve a oportunidade e aí o zagueiro chega, toca a bola. Claro que depois há o choque, mas primeiro na bola. Para mim, absolutamente nada. Olha, e sobre a arbitragem... E é um lance polêmico, né, CH? Mas por enquanto, com esse ângulo, a arbitragem acerta. Só que esse árbitro, o jogo tá difícil de ser arbitrado, viu? Tá com muito choque, ele inverteu um lateral, tem um impedimento aí do Sávio, que eu fiquei na dúvida. Aquela falta no ataque lá, quando o Guarani estava contra-atacando, eu não teria parado, porque prejudicou o Guarani no contra-ataque. Arbitragem caseiríssima, mas nesse lance ele acertou. O árbitro é o Francisco Carlos do Nascimento, das Alagoas, comandando até aqui Náutico e Guarani. E o Pablo já está recuperado, Marquinhos? Já está recuperado e ele é da região ali da Ponta Verde, Pajuçara, né? Ali é bom Às vezes dá uma voltinha, vai até a Praia do Gunga. Lá é bom também. Também. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. 17, primeiro tempo, placar de 0-0 em Recife. Já está prontinho para voltar o Pablo. O Guarani aperta a saída de bola do time do Náutico. Trabalha Djavan, curtinho para Raudinei. Ele volta o jogo para Camutanga, apertado por Júnior Todinho. Aperta também Bruno Sávio, com dificuldades do time do Timbu. Bola para Ronaldo Alves, empurra por dentro para Raudinei. Recolhe, domina no primeiro terço do campo para o time do Recife. Empurrou para Jean Carlos, carrega a bola, ultrapassa a linha do meio campo, rompe a fronteira. Fez o passe aqui na ponta para Chiesa, saindo da área, experiente Chiesa. Chiesa, Raudinei, bom lançamento. A inversão da esquerda para a direita, vem para Poiereda. Prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. A sobra para Kevin, dominou, pisou na bola. Chega Pablo na marcação. Entre quarta, tira de qualquer maneira. Quando se preparava para finalizar para o gol, Kevin. Corte providencial do Pablo. Lateral para o Náutico bater aqui pela direita. Pressiona o Timbu, 0-0 placar do jogo. Náutico na zona do rebaixamento. Guarani iniciou a rodada na 10ª colocação. Tem lateral Kevin. Ele vem para a bola, lateral esquerdo do time do Náutico aqui para canhota. Levantou no comando para Eric. Recolheu, dominou na marcação Valber. Recolhe, domina, solta o passe, fez o passe. Boa bola na área. Vem Eric, dominou, limpou, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Náutico! A união de duas cores mágicas. Jogada pela esquerda, tabela. A infiltração do atacante do Náutico após passar pelo zagueiro Bugrino. E na saída do Gabriel Mesquita, ele bateu firme e forte com o pé direito. Brian pro fundo do gol do Guarani. Em
indefensável para o goleiro Bugrino. Chute praticamente a queima-roupa na entrada da pequena área. Brian sai vibrando, faz a festa da torcida do Timbu. O Náutico abre o placar no Estádio Los Aflitos. Na marca de 18 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Tá registrado Brian. Náutico 1, Guarani 0 e o detalhe do gol, Marcos Luiz. O detalhe fica por conta do erro de marcação da linha de defesa da equipe do Guarani, né? Porque o Bruno Silva saiu para dar o combate, deixou a posição de volante, foi para cobrir ali o Romércio e o buraco ficou. O Brian entrou no meio, não deu depois para o Romércio se recuperar, meteu no contrapé do Gabriel Mesquita. Brian abre o marcador 1-0 para o Timbu. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entrega no WhatsApp 9947 1980 99947 1980. Guarani com Bruno Sávio, tentou passe curto para Bidu, foi para disputa, acabou perdendo para o lateral direito do Náutico. Carlos Henrique, o bate pesado, você já alertava. Guarani não entra em campo e, consequentemente, leva o primeiro gol com menos de 20 minutos da primeira etapa. Eu não quero tirar os méritos do Náutico, que está ganhando o jogo com correção, mas o Guarani está disperso. Todos os 3 bons momentos do Náutico foram proporcionados por erros individuais. Você não pode ter o jogador do Náutico de costa no canto do campo e fazer tudo que foi feito. Foram 2 jogadores contra 4. Falha individual de novo, o Guarani está disperso e não está concentrado. Fora de foco, está achando que vai ganhar o jogo a hora que quer. Desse jeito, o Náutico ganha o jogo. E aqui mais um passe errado do Cristóvão, tentou o passe no comando com o Pablo, ficou de enganação para o goleiro Anderson do Náutico. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. Chegamos a 21 minutos, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, Abezona, 25ª rodada, Estádio dos Aflitos. Náutico, 1 gol do Brian, 0 para o Guarani do Pinheiro. Ainda a Série B, Chapecó e Cuiabá, 0-0. E na Vila Libertadores, 0-0, Santos e LDU. Aldeir do Campo Belo, bom flamenguista. Giovanni Crislane, Jardim São Domingos. Olha o Guarani, Pablo saiu na cara do gol, tinha chance, chega primeiro Kevin. Na hora H, mete o pé esquerdo na bola, salva a tentativa de finalização de Pablo Marcos Luiz. É uma bola açucarada pelo lado direito, né? O Pablo tentaria o arremesso e foi travado. Ganha lateral, o Cristóvão vai bater. Seguimos com o Edu, Cristóvão de qualquer com Pablo. A Cristóvão levou para o fundo, o pé direito, levantou para a boca do gol. Afasta a quarta de qualquer maneira, Ronaldo Alves. Completando Edu Pinheiro. Olha, o Rogério de Hortolândia, Avelar também de Hortolândia e o Valdemir do bairro Boa Vista disse que ele acha que foi pênalti naquele lance do Pablo. Amanhã, 12h30, na tela da Band Mais TV, tem os donos da bola com os melhores momentos, os gols, os lances polêmicos. De até aqui, 1 para o Náutico, 0 para o Guarani, inclusive este lance, quando o jogo ainda estava 0-0. Ponto 10, restaurante agora com WhatsApp direto para o seu delivery. Anote aí, ó, 19 97410 6068. 97410 6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Peça pelo WhatsApp 19 97410 6068. O delivery do Ponto Restaurante entrega para você. Leger Zorzin, comentarista Bandeirantes. Já passamos a metade do primeiro tempo. Segue 1-0 Náutico na frente, Gleger. Continua erros de posicionamento. Isso foi erro de posicionamento, né? Seu Bruno Silva não acompanhou. Claro que ali também tinha os zagueiros, tinham que sair na cobertura. Mas não pode, né, Boles? Olha aí, vai Boles. O Guarani com o Rangel, entrada na grande área. A bola ficou viva na entrada da grande área. E aí se apresentou no pé direito do Bidu. Ele acanhou, a bola subiu na finalização do lateral esquerdo. O Bugrino foi embora pela linha de fundo. Não dá para criticar tanto assim o Bidu, porque a bola não veio daquele jeito, né, Marquinhos? É, não veio. Ele bateu com a perna direita, né? Aquela que só dá para ele subir no busão. Essa foi parar lá no Recife Antigo, Boles. Quem está nos ouvindo, Marquinhos? Quem, Boles? É o Quem? Lucas Pedon. Ô, Lucas. Tá ligado, acompanhando o Futebol Bandeirantes. É, o Lucas é bugrino da pele até o osso.
Aqui vem bola para o campo de ataque, o time do Náutico com Hereda. Lá pela direita, recolheu, dominou, faz o passe curto para Djavan. Devolução na ponta para Hereda. Volta o jogo para Eric. Eric recolhe, domina pela meia direita, marca por 2. Foi fintado, Murilo Rangel empurrou por dentro, Jean Carlos vai bater pro gol pé esquerdo, chute no canto, a bola passa e vai embora. À esquerda do Gabriel Mesquita, mas com perigo, bate bem na bola o Jean Carlos em Cobrão. Ele é apelidado pelo Júlio Nascimento de O Chato. Júlio da Casinha. É, o Júlio na Casinha. O Chato. Assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes, o jogo aberto. Comando de Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 19 horas 40 minutos no horário oficial de Brasília. Quase 25 no Estádio dos Aflitos, na belíssima Recife, na capital pernambucana, região nordeste do Brasil. 1-0 o Náutico na frente. Guarani tenta a resposta, domina Murilo Rangel. Recolheu, dominou para Todinho, acaba errando o passe. A bola não chega em Pablo. Na sequência do lance, cai com Brian, autor do gol. Ele carrega, a bola sai da marcação do Cristóvão, que abandona. No meio do caminho, tentou passe errado do Brian. Tira mal também, Lidu. Volta a sobra para o Náutico. Recolhe, domina Djavan, pé direito da bola. Lançou na ponta para Jean Carlos, domina livre. Passou Hereda pedindo o lançamento para ele. Chega bem na cobertura, Romércio. Domina, protege, evita a saída pela linha lateral. Pisa na bola, Bidu e tira para o Guarani. Empurrou para Rangel na metade do campo. Ele dominou, tentou a finta. Aperta na marcação, coloca a bola para fora. O Raudinei cedendo o lateral que o Guarani já cobrou. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo. 25:40, primeiro tempo. No Estádio dos Aflitos em Recife, a Pessoa, 25ª rodada para você. Guarani 0, Náutico 1, vem para o Guarani. Crispim tentou passe, bola curtíssima demais com Pablo. Brigou, Lucas Crispim recuperou, mas saiu como ali tudo pela linha lateral. Pertinho do Bandeira, o árbitro confirmou. Lateral para o Náutico fazer a cobrança. Confirmando em Recife, segue 1 para o Náutico, 0 para o Guarani do Pinheiro. Ainda a Série B, Chapecoense, Cuiabá, Confiança e Figueirense, CRB e CSA, tudo 0-0, 21h30. Tem Paraná e Vitória, Ponte e Sampaio Correia aqui na Band. O comando do amigo Batista. Família Machado, hein? Família Machado tem no São Fernando, Família Machado tem no Vinhedo, tem Família Machado no São Bernardo e na Padrancheta. Todo mundo ligado nele, o moço de Piracicaba. Bandeirantes Campinas em AM 1170, Bandeirantes Ribeirão Preto em AM 1270. Pelo YouTube, pelo Facebook, com imagens, você ligado com a equipe de Carlos Batista. Hereda dentro da grande área, vem o Náutico, ele tentou bater cruzado, foi travado por Romércio. E travou na hora H o zagueiro Bugrino, hein, Marquinhos? Foi inteligente o Romércio, porque se ele não faz a jogada, ela sobraria lá do outro lado e quem estava por ali era o Eric. Melhor para o Guarani, 1-0 Timbu. Agora o árbitro pega a falta para cima do Bruno Sávio, um pouco depois da risca do meio campo, tem falta o Bugrão para bater. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. A análise do jogo, Carlos Henrique, o bate pesado, quase 30 minutos, primeiro tempo. Segue 1-0 para o Náutico e o Guarani segue sem jogar, né, CH? Sem jogar, errando muitos passes. A única coisa positiva que o Guarani faz é isso aí, ó. A marcação na saída de bola tá funcionando. Olha o Guarani. Tanto é que rouba a bola, Pablo, pé direito, boa bola para Rangel, livre na área de cabeça por dentro, afasta a quarta de qualquer maneira, Ronaldo Alves. Murilo Rangel a Todinho, devolveu para Rangel, passou por ele, sobrou para Bruno Sávio. A Pablo, pé direito, cortou, limpou, vai marcar, bateu no canto. Espalma Anderson. Linda finalização do Pablo. Bola metida pela linha de fora, linha de fundo. Na finalização do atacante Bugrino, é escanteio para o Guarani bater. E ele que é destro, hein? Bateu com a perna esquerda. O Pablo, jogador da equipe do Guarani, ganha escanteio para o Bugre. O Lucas Crispim tá chegando por ali, o Murilo Rangel também. Primeira real finalização do Guarani no jogo. Tem escanteio, o Bugrão para bater aqui pela direita. A expectativa era a nação bugrina. O Guarani busca o gol de empate. Na área Romércio, na área Valber, Bruno
Diego Silva. Rangel levantou, cruzou na área. Afasta a corte de qualquer maneira o pequenininho Eric de cabeça. Volta no peito do Pablo, ele mata no peito, coloca no terreno. Fez a finta, cortou, limpou, fintou, rabiscou, soltou para Rangel. Ele puxa a bola para canhota. Levantou, cruzou no segundo pau para Romércio. Foi para disputa. A última tocada da bola foi o zagueiro do Náutico, que acabou se chocando com o próprio companheiro de time. A bola foi embora pela linha de fundo. É mais um escanteio para o Guarani bater. Toque do Camutanga, zagueiro da equipe do Náutico. O último atleta a tocar na bola ganha escanteio. O Crispim, capitão, número 10 do Bugre, já se prepara para a batida. Guarani esboça uma pressão no Náutico. Perde o jogo por 1-0. O Guarani tem escanteio para bater. Vem Lucas Crispim. Ele tem a 10, o capitão, a 10 estampada na camisa. Vai jogar, tá dentro. É perigo contra a meta do Náutico. A expectativa do torcedor bugrino. Crispim parte para a bola, pé direito, levantou na área. Anderson dá um soco na bola, tira de qualquer maneira o goleiro. Volta só para Cristóvão. Pé direito na bola, enfiou na entrada da grande área. Correu o Júnior Tadinho, tenta ficar com ela. Chega primeiro o Anderson, protege, a bola vai embora. É tiro de meta para o Náutico, Marquinhos. Não, mas aquele lance do Anderson, brincadeira, hein? O Todinho foi só no ombro, aquela desistiu, aí o Anderson desabou. Pô, fazer cera agora, 30 minutos do primeiro tempo. Olha lá, tá de brincadeira o Anderson, hein? Foi absolutamente nada. É, realmente, não foi absolutamente nada. Houve ali a mão, né, do Todinho nas costas do goleiro, mas apesar que por baixo ali é um toque de forma involuntária do Todinho, mas não justifica todo esse teatro do goleiro do Náutico. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Ô Gleger, me diz uma coisa aí, quando você atuava nos seus bons tempos de goleiro, jogou no Náutico, entre outras equipes, revelado pelo Guarani, fazer esse tipo de teatro aí ou não, hein, Gleger? Às vezes é importante, né, Boris? Mas nesse momento do jogo, 30 minutos do primeiro tempo, quando a partida tá chegando no final e aí a equipe adversária em cima, é bom dar uma esfriada no jogo. Mas tá muito cedo, né? E outra coisa, não foi absolutamente nada, né? Bidu na esquerda, vem Guarani, cruzamento para a área, afasta a quarta de qualquer maneira, Ronaldo Alves. A bola volta no remate para o time do Guarani, trabalha para Murilo Rangel, coloca no terreno para o Prendeu, olhou, pensou, volta o jogo para Romércio, que recomeça aqui atrás para Valver. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. 31 minutos cravados, primeiro tempo. Série B, a Bezona, 25ª rodada no estádio dos Aflitos em Recife. Náutico 1, gol do Brian, 0 para o Guarani, Edu. Olha, lá na Argentina, primeiro tempo, Libertadores e River Plate 0, Atlético Paranaense também 0, aqui em Curitiba foi 1-1. Olha, um abraço para o Quilão Bugrino, do rival, não é do rival, é do rival do Parque Tropical, estranhando porque o Guarani não joga assim como a Chapecoense, como jogou contra a Chapecoense, e o Nardo de Sumaré e toda a sua turma, hein? Cowboy, o Vida, Bigodinho, Buiú, Vinícius e a Leilinha. Guarani com Bruno Zaf pela direita, faz a jogada, rabiscou, trabalhou com o Pablo, tentou a finta, perdeu, insiste, Cristóvão chega rasgando, tira de qualquer maneira, Raudinei. Chiesa usa toda a sua experiência, espera o toque do zagueiro, o toque chegou. Foi do Valber para cima do Chiesa, o jogo está parado aqui para a esquerda no campo defensivo. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. Aliás, CH, uma pergunta interessante do ouvinte através do WhatsApp 971021493. Por que o Guarani não repete a boa atuação de sábado, hein, CH? Porque há problemas individuais, além de coletivos, mas alguns jogadores não entraram para a partida, né? O Guarani tem uns 4 jogadores aí que estão mal no jogo. Todinho, Crispim. Cadê o Crispim? Não é? O capitão do time que precisa se apresentar para poder fazer esse meio campo jogar. Olha o Náutico. Vem embora o time do Náutico com o Eric, entrada na grande área, para aqui, essa saiu na cara do gol, vai marcar Gabriel Mesquita! Mas o árbitro já está parado, agora demorou uma eternidade o Bandeira para levantar um instrumento e não foi nesse lance não. É, mas aí para mim errou o árbitro, era o lance, né? anterior. É, mas nesse lance errou o árbitro. Se ele dá nesse lance, seria o erro. Legal. A posição era legal. Diz aí, CH completando. Então, Todinho mal no jogo, Crispim disperso, Bruno Silva não gosta, marcando muito a distância, Romércio mal na zaga,
Bidu não se apresenta, o Guarani individualmente não faz um bom jogo e erra muitos passes, como esse aí. Mais um passe errado agora foi do Romércio, não dominou por dentro, Bruno Silva afasta, corta lá atrás, Bidu, volta para Romércio, pé direito na bola, empurrou para Bonito Rangel, ainda no campo defensivo, corre demais o time do Náutico, é o jogo da vida para o Náutico, situação desesperadora do time de Recife, tentativa de passe no comando, afasta Ronaldo Alves, e para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tem que ter o Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Placar de 1 a 0, o time do Náutico vence o jogo. Quase 35 minutos do primeiro tempo. Na sequência tem mais futebol para você. Tem Carlos Batista. É ele aqui em AM 1170 da Bandeirantes Campinas. Em AM 1270 da Bandeirantes Ribeirão Preto. Tem Ponte Preta e Sampaio Correia. 9:30, a bola rola no Majestoso. Aqui lateral para o time do Náutico. Bola na entrada da grande área do Bugrão. Afasta, corta lá atrás, Valber. Briga pelo rebote, Bruno Sávio. Foi para a disputa, ficou caído o jogador do Náutico. O árbitro manda seguir, cai outro. A chance para o Guarani no contra-ataque. São 3 contra 2. Bolão para Todinho. Recolheu, dominou a entrada da grande área. Rolou por dentro para Lucas Crispim, que demorou demais para finalizar. E quando finalizou, acabou atingindo o marcador, hein, Marquinhos? Ele pegou mal, demorou na bola, né, na finalização e proporciona contra-ataque no Timbu. Bola para Chiesa, ajeita, domina pela esquerda, perdeu um pouquinho de tempo, ele volta o jogo por dentro para Raudinei, cortou, limpou, fintou, soltou para Jafan, Hereda se manda lá pela direita, a bola solta para ele, sai Bidu na marcação, tendo bastante trabalho na lateral esquerda do Guarani, Eric é quem domina para Jean Carlos, a passada do Hereda, na área pé direito, bateu cruzado, a bola passa e vai embora, pela linha de fundo com muito perigo, quase o Raudinei amplia para o Náutico, Marcos Luiz. Ele bateu cruzado, né, Bolis? Para buscar também o atacante da equipe do Timbu, que era o Chiesa. A bola passou à direita, foi embora com muito, mas muito perigo. Tiro de meta para o Guarani, Bolis. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e o placar de jogo. Quase 36 minutos de bola rolando o primeiro tempo. O tic-tac do tempo no Embalão Bestamos, eu confirmo Série B, Abezona, 25ª rodada do Estádio dos Aflitos. O Náutico vence, gol de Brian, Náutico 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Olha, 37 do primeiro tempo na Vila Libertadores, Santos 0, LDU também 0. Santos ganhou lá no Equador de 2-1, então pode perder até de 1-0, que se classifica. Deixa eu ver aqui o Brian e o Lucian. Brian e Lucian do Jardim Fernanda. É Guarani ou Bugre, é o time da virada. Segundo eles, o Bugre vira Bolis. Professorzinho, o jogo está parado no Estádio dos Aflitos. Guarani perdeu uma grande oportunidade agora há pouco em um contra-ataque, hein, Glaguer? Mas perdeu uma grande oportunidade porque o Todinho tá dormindo, né? O Crispim chegou atrasado, tudo bem, mas essa bola, dá o corpo pro zagueiro, dá um tapa na frente, vai na cara do gol. Todinho quis recuar, segurou. Olha o Guarani com o Pablo, na área para Crispim. Recolheu, dominou, saiu da área, setor direito, dá um tapa na bola, voltou para Cristóvão. Cristóvão dominou, partiu para a finta, acaba perdendo a bola para o Brian. Toca com o braço na bola, leva vantagem o Timbu. Bola para Jean Carlos, meteu o lançamento para Kevin. Aliás, pro Chiesa, mano a mano atrás, o Kevin pediu. Recolheu, dominou, Chiesa, passa o Kevin, pode tocar para ele, prefere prender, segurar, Chiesa. Trabalha a bola por dentro para Brian. Brian curtinho para Raudinei. Recolheu, dominou para o time do Náutico. Volta tudo, Bugrão. Bola para o Náutico no campo ofensivo. Para Chiesa, prende, cai e sofre falta. Cometida pelo Pablo para cima dele, mas o pulo do Chiesa foi espetacular, hein, Marquinhos? Tem gente que nessa pandemia aí não tá filmando, fazendo novela, mas na hora que voltar, hein, Bolis? Temos ali vários candidatos na equipe do Timbu, né? Foi na frente do Felipe Conceição, que acabou reclamando da marcação do árbitro alagoano, hein, Glaguer? Então, e o Romércio também, né? Pra mim, o Romércio é que tá todas as jogadas de perigo do Náutico é lá do seu lado. Tá totalmente fora do jogo. Não acerta um passe, erra todos os posicionamentos. Esse chute que o cara deu cruzado agora aí, ele sai totalmente da linha, abre espaço para os atacantes. O Romércio não foi para Recife. Se alguém não der um chacoalhão nele e acordar, o Guarani vai tomar o segundo gol daqui a pouquinho. 38, primeiro tempo, falta para o Náutico bater aqui pela esquerda. O árbitro está chamando a atenção agora do Bidu, é isso? Não, é Cristóvão que está ali, sendo advertido pelo árbitro, fala, calma, vai devagar.
não faz isso. Ô Bolis, lá na região de Birigui tem muita gente ouvindo a Bandeirantes, hein, Bolis? Já você registra que falta pro Timbu, Jean Carlos, pé esquerdo na bola, jogou lá dentro, Gabriel Mesquita saiu, mas o jogo já está parado. O árbitro marcou uma irregularidade, impugnado ataque do time do Náutico, Marquinhos. E o detalhe ali, o cinegrafista flagrou, a moça da ambulância, ela tá discutindo com o celular, Bolis. Ela tá discutindo, ela pega o celular assim e fica assim, gesticulando, tá brincando. Será que é marido, namorado? Deve ser algo do tipo, viu, Marquinhos? Mas briga ou a escala de trabalho, pode também. Acho que o marido não acreditou que ela estaria no jogo, viu, Marquinhos? Isso aí, hein, Bola? Acho que ela falou, vou ter que fazer o jogo lá do Náutico. Falou, eu tô achando que você tá lá em Boa Viagem. Aí ele perguntou, mas cadê a torcida? Ela tá... tem essa também. Cadê o barulho da torcida? Aqui Murilo Rangel trabalha a bola no campo ofensivo, vem para o Bugrão, Bidu, quase 40 no primeiro tempo, já. O intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Bola recuada do Murilo Rangel para o Romércio. Volta todo o time do Náutico, dificulta a ação ofensiva do Guarani. Vem para Romércio, bom lançamento no peito do Bidu. Ele mata o peito, coloca no terreno, chega Hereda fazendo corte. Bola metida para fora, no momento em que passa aqui rasante, um mosquitinho. Manda ele para lá, Marquinhos. Até porque se ele entrar na boca fica complicado. Aí complica, ainda mais com imagens. Aí complica. Imagens. Bidu para Rangel a Todinho, para Rangel, bico da grande área, setor esquerdo, trabalha a bola, Bugrão. Murilo Rangel partiu para a finta, acabou perdendo. Recupera na categoria, Eric. Faz a finta, tentou passe do comando para Chiesa, mas o campo acabou. A bola acabou saindo. Lateral, que o time do Guarani já cobrou com o Romércio. Cirúrgica popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. A Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim São Teodócio, em Campinas. Guarani com Todinho, para Rangel, passou, tentava a devolução com Todinho. A bola desviou no zagueiro, amortecida, saiu do gol para fazer a defesa o Anderson. E o Camutanga está caído, Marcos Já Luiz. é a segunda vez que o Camutanga fica caído ali na área, jogador habilidoso até por ser zagueiro. É um atleta experiente, agora reclama de uma contusão no joelho esquerdo, Boris. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Vem o Guarani, o tiro pro gol, a bola passe e vai dar confusão. Porque o Guarani não devolveu a bola no fair play. O Murilo Rangel arriscou, a bola passou à esquerda. O Anderson está reclamando, o Camutanga estava caído, o Bruno Sávio também fala alguma coisa. E aí, Marquinhos? E o banco de reservas do Náutico também, né? Todos os jogadores reclamam do fair play que não foi utilizado e o técnico Hélio dos Anjos tenta conter a rapaziada por ali, Bolis. É isso aí, olha. Você viu quem tá no banco ali, Bolis? Quem? O Jorge Henrique. Ah, aquele mesmo, do Corinthians. Exatamente. Ô, Cleguer, essa história do fair play aí, o que você acha, hein? Ah, Bolis, tem que devolver, né? Tem que devolver. O jogador, a bola estava na mão do goleiro, o Náutico poderia sair jogando, o jogador ficou caído, jogou a bola para fora, devolve a bola, reposiciona o time. Num lance onde o Camutanga acabou se machucando, ou, entre aspas, se machucando sozinho, viu, CH? Para que aquele toque de calcanhar antes dessa confusão do seu Murilo Rangel? Então o Guarani precisa, primeiro, ter mais aplicação. O Náutico foi aplicado e teve garra no primeiro tempo e correu. O Guarani não. E alguns jogadores estão com muito gracejo. Murilo Rangel, Todinho, Romércio. É baixar um pouco mais a bola para poder jogar um pouco de futebol. Agora, eu não sei se uma bronca adianta, não. Com todo esse banco e com muitas opções, o negócio é já mexer pelo menos em 2 posições no intervalo. Placar de 1-0, o Náutico vence o jogo. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. Vem embora o Guarani. Vem para o programa de ataque. O Guarani vem com o Cristóvão. Recebe do Pablo. Meteu para Crispim na direita. Levantou de primeira na área. Afasta a corda de qualquer maneira. Ronaldo Alves. Na sequência chega o zagueiro e tira de qualquer maneira ele próprio. Mete para a lateral. Vai lateral para o Guarani. 42,5. Nas tintas tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Lateral do campo ofensivo, Cristóvão cobrou curtinho para Bruno Sávio, devolve para Cristóvão, tentou a finta, chega na marcação, toca na bola Kevin, aliás foi o Brian, autor do gol, reclama demais também o time do Náutico, né? Claramente foi o Brian o último a tocar na bola. O banco de reservas também ali, os jogadores sentados naquela cadeira de plástico, fora do banco para evitar
a aglomeração, né, Marquinhos? E aquela cadeira, dependendo do tempo, dói a bunda bastante, né, Boris? Pode quebrar também, né? Se o cara for pesadão. Dependendo do peso, né? Bola para Bidu, vai arriscar daí do meio da rua, o chute rasteiro, a bola passa à esquerda e vai embora pela linha de fundo, Marcos Luiz. Apenas tiro de meta, o chute foi do Bidu, para pegar o goleiro Anderson no contrapé, a bola saiu, finalzinho do primeiro tempo, o Náutico vencendo 1-0. Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu delivery, 1997410668. Receba em casa a melhor pizza de Campinas, peça pelo WhatsApp 1997410668. O delivery do Ponto 10 Restaurante entrega para você. Quase 44, toque de cabeça aqui atrás do zagueiro Bugrino na proteção do capitão Ronaldo Alves. A bola fica de graça para o goleiro Anderson, para sair jogando para o time do Náutico, que vencendo o Guarani, nesse momento está chegando a 24 pontos, mesmo assim fica 4 do Cruzeiro, que ainda vai jogar na rodada. Cruzeiro que é o 16º colocado. Aqui o Kevin aos trancos e barrancos caiu, o Guarani não conseguiu recuperar mesmo com o atleta do Náutico caído. Vem Jean Carlos, empurra na direita, para o apoio do Hereda, recolheu, dominou, bico na grande área, setor direito, faz a volta, empurra por dentro com Djavan, Djavan para Raudinei, passe curtinho para Jean Carlos, tá para a bola, boa inversão para o apoio do Kevin, já no segundo terço do campo, trabalhou para Brian, tem a marcação do Cristóvão, erra o passe, de graça para o Bruno Salve, que demorou uma eternidade para decidir o que faria. Tá numa tiriça danada o Bruno Sávio, hein, Marquinhos? Mas ele tá em campo, Bolis? Deu para perceber que depois hein? dessa não, hein? Aqui vem embora, Djavan, entrada na grande área, pelo meio para Jean Carlos, pé esquerdo, girou, bateu, espalma Gabriel Mesquita! Não espalmou coisa alguma, o chute foi direto, hein? A bola por sobre o gol do zagueiro, do goleiro Bugrino, na finalização do Jean Carlos, que estava livre, hein, Marquinhos? É verdade, ele esboçou a defesa, né? A sorte do Gabriel Mesquita é que a bola subiu muito, senão ele tocaria na bola com a ponta dos dedos. E não seria gol da equipe do Náutico, porque ele praticaria a defesa. 1-0, o Timbu tá vencendo. Sei não, hein, Gleger? Essa acho que o Gabriel Mesquita não chegaria não, hein, Gleger? Mais 2. Como bate bem na bola esse Giancarlo, né, o Bolis? Olha o Guarani com Bidu, entrada na grande área, dominou, invadiu, rolou na esquerda para Todinho, pé esquerdo cruzou, Pablo livre na área, afasta a quarta de qualquer maneira, Kevin. Antes da chegada de Pablo, mete a bola pela linha de fundo, escanteio para o Guarani bater. Ia fazer o gol, Pablo, já tinha inclinado o corpo para a batida, aí chegou ali o atleta da equipe do Náutico, meteu para fora, escanteio, talvez o último do primeiro tempo, o Crispim vai bater. Quase 46, vamos até 47, o torcedor acredita, um gol seria bom, fundamental para o Guarani, para ir para o intervalo, pelo menos com um empate. Vem para a cobrança do escanteio, Lucas Crispim, autorizado, pé direito, levantou na área, bola curta, tira a defesa, rebote ficaria com Pablo, mas ele acabou não dominando pela meia direita, voltou para Cristóvão, ajeita, domina cercado, marcado pelo Jean Carlos, empurra por dentro para Bidu, Bidu pé esquerdo na bola, um ótimo passe para Crispim, em posição legal, pintou o gol de empate, cruzou fechado, tirou Anderson, rebateu, ninguém na sobra, tira de qualquer maneira Kevin, o cruzamento do Crispim foi ótimo, venenoso, mas ninguém no rebote, Marquinhos. Ninguém aproveitou, jogada trabalhada pelo lado direito, pressiona ainda a equipe do Guarani, 1-0 Timbu. Bruno Sávio de cabeça no peito do Pablo, entre as pernas do zagueiro, vacilou, dançou, na sequência ele parou e marcou a falta. O zagueirão não faz seco não, porque o Pablo é liso. Canetinha para cima do marcador, ficou feio para ele, Marquinhos. Ficou feio, hein? Ele chutou a grama ali, tomou uma caneta do Pablo, o árbitro vai pedir a bola para terminar o jogo, hein, Bolis? Tem que deixar cobrar, né? Não deu ainda 47, tem que deixar cobrar. E ele vai autorizar a cobrança. Murilo Rangel vem para a bola, capricha Rangel. A chance do empate no último lance da primeira etapa. Vem para a cobrança na falta aqui para a direita. São 6 bugrinos dentro da grande área do Náutico. Murilo Rangel, pé esquerdo na bola. Levantou no primeiro pau, desvia o Pablo. A bola sobe e vai embora. E ele manda para fora a última chance do primeiro tempo, porque não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo nos aflitos. Vitória parcial do Náutico, gol do Brian. Aos 18 minutos, Náutico 1, Guarani 0. Em Recife, a bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Muito bem, grande Boris. Olha, gol do Confiança. Tem um gol aqui. Peraí, gol do Confiança. Reis, Confiança 1, Figueirense 0. Confiança ultrapassa a Ponte.
O Confiança é sétimo colocado com 36, a Ponte é nona com 36, vai jogar, Guarani vai jogando, é o décimo, perdendo, vai congela nos 34. Marcos Luiz. Sim. Como é que estamos aí de Gramado? Olha, o Cássio Loyola tá mandando um abraço pra você, viu, Marquinhos? Ô, Cássio, um abraço pra você também. Obrigado pela sintonia. Ele não tá gostando da zaga. O Paulo Ridolfi, de Salvador, acho que foi pênalti. O Brian tá falando aqui, vamos ouvir, Edu, jogador do Timbu. Hoje que ela nasceu e esse gol eu vou presentear ela e minha esposa, minha família. Só agradecer a Deus por esse gol aí, por esse momento. Legal, Brian, autor do gol da equipe do Náutico, passando pelo microfone da Bandeirantes, comemorando, dedicando o gol para a esposa, hein? Não é dia dos namorados. Fazendo uma média, né, Marquinhos? Ah, tá fazendo uma média, tá vencendo o jogo para iniciar bem a semana e ficar tranquilo depois. Afinal de contas, vida de jogador não é fácil. E o Brian... por exemplo, estou me dedicando a narração hoje para minha esposa. É, verdade, tá certinho. Você é um exemplo, Bolis. Obrigado. E os jogadores do Guarani não quiseram falar. Passaram rapidamente, foram embora. Orientação será dada pelo técnico Felipe Conceição. Aqui, intervalo de jogo. Edu Pinheiro. É no cacoete. Quando a câmera mostra a lua, é que o adversário não quer falar. Certo, Jorginho? Quase para ver o lobisomem na lua, viu, Edu? Você parece aquela, né, Edu? Mistérios da meia-noite, eu vou falar pra você. Já o CH vai falar aqui na Bandeirantes. Oi, Jorzinho, vamos lá. 1-0 Náutico. Olha, Edu, o Guarani começou muito mal, né? O primeiro tempo. Algumas peças. O Pablo, né? Fez um bom primeiro tempo. Um jogador que me parece que está mais concentrado na partida, mas o Guarani começa muito mal posicionado, dando campo para o Náutico, aceitando a marcação. O Náutico vem com uma linha alta. E não poderia ser diferente, né? Tá jogando dentro de casa, tá precisando de 3 pontos. Isso era muito previsível, que viesse com essa linha alta realmente pressionando ali a saída de bola. O problema é a falta de concentração do Guarani, né? Erros de passe na transição, erros de passe na saída de bola. Seu Romércio totalmente fora do jogo, totalmente desligado. Nós vimos aqui umas 2 ou 3 vezes, né, Edu? A câmera focalizando o Felipe ali. Ele falou: ô Romércio, como é que é? Hã? Vamos, meu amigo. Pô, começou o jogo e tá perdido. E não pode. É um setor perigoso. Um setor onde o Guarani precisa estar muito atento. Teve aquele erro que ele foi tentar dominar a bola passou por baixo. Pô, um jogador profissional, numa partida como essa de Campeonato Brasileiro de Série B, não pode cometer um erro daquele, né? Claro que não ocasionou, que não acabou não saindo o gol, mas não pode. Tem que estar ligado, tem que estar atento, né? Não pode tirar o olho da bola, não pode descuidar na marcação. Né? No lance do gol, o Bruno Silva sai para fazer uma cobertura ali, mas o problema é que o Guarani está dando muito espaço naquele setor. E aí o Bruno Silva sai batido no lance, toma o drible, e aí cadê a cobertura? Cadê o seu Valber? Cadê o seu Romércio lá por trás? Então, são erros infantis. O Guarani vai pro vestiário perdendo 1-0, Edu, mas precisa, olha, o Felipe Conceição precisa arrumar esse time aí. Claro que agora no finalzinho aí, me parece que deu uma ajustada, parece que as coisas começaram a acontecer, o Guarani começou a pressionar um pouco mais, fazer o jogo que está acostumado, fazer o jogo que era para ter feito durante todo o primeiro tempo. Vamos ver aí como é que vai voltar o Guarani. Eu, a princípio, não faria nenhuma substituição. Daria sim um puxão de orelha, né? Porque o time titular do Guarani é esse. Porque o time tem que ser esse, mas tem que estar concentrado, tem que estar ligado no jogo. Deu um apagão aí nesse primeiro tempo. E eu espero, olha, o seu Todinho mesmo precisa ajudar o Bidula na marcação lá. Precisa fazer a recomposição. Cadê o Todinho? Naquele lance que o Crispim puxa um contra-ataque, ele poderia ir na cara do gol. E aí pisa na bola para tentar fazer uma jogada de efeito. Seu Murilo Rangel querendo dar de calcanhar também. Então, o Guarani precisa entrar no jogo. Precisa ser aquele mesmo Guarani que nós vimos nas últimas partidas. A princípio está achando que vai fazer o gol a qualquer momento, que vai ganhar o jogo a qualquer momento. E não é assim, Edu. O time do Náutico a gente percebe concentrado, né, correndo, lutando, brigando, né? Nós vimos o goleiro fazendo cera, vai ser esse jogo mesmo, eles precisam ganhar a partida. Então o Guarani precisa se organizar, né, recompor rapidamente, agrupar um pouco mais, parar de ficar dando espaço e parar de errar os passos, principalmente na transição. Senão não ganha o jogo, Edu.
Então, vamos ver como é que volta aí pro segundo tempo. Olha, o José Cândido de Xinguará, no Pará, e o Alemão do Mato Seco e o Gago da Fúria, eles acreditam na virada. Meus amigos, intervalo na Vila Libertadores, Santos 0, LDU também 0. O Santos vai se classificando porque o Peixe ganhou de 2-1 no Equador. 20h30 tem Flamengo e Racing. Olha, pela Sul-Americana, finalzinho do primeiro tempo lá na Argentina, União Santa Fé 0, Bahia 0. O Bahia vai se classificando, ganhou em Salvador de 1-0. Na Série B, finalzinho do primeiro tempo, Chapecoense Cuiabá 0-0, intervalo Confiança 1, Figueirense 0, intervalo CRB 0, CSA também 0. 21h30 tem Paraná e Vitória, 21h30 Ponte e Sampaio Correia. Aqui quem narra é o amigo Batista e já já o amigo CH vai comentar. Náutico 1, Guarani 0, a galera aqui achando que foi pênalti, a central do apito pênalti, mas nós temos a nossa opinião. O nosso comentarista opina também, evidente, não fica na central de apito. Ele tem opinião. Se ele acha que não foi pênalti, não foi, né? E nós temos que respeitar. Vamos lá, gente. Intervalo em 1-0 Náutico, 20h09. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lope 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Muito bem, um abraço aí pro Acácio de Valinhos, disse que o Bugre vira 2-1 e no lance do Pablo foi pênalti com 2 minutos. Aliás, olha, gente, o Náutico em 4 minutos, o Náutico chegou aos 3, aos 2 e aos 4 minutos, hein? Olha, 2 minutos, confusão, o Náutico chega pertinho do Gabriel Mesquita. E aqui vem bola para o campo de ataque, o time do Náutico com o Eric. Ele rodopiou, girou para Jean Carlos, dominou, botou na frente, invadiu a área, Gabriel Mesquita saiu, ele cruzou na área, atenção, gol aberto, fura na finalização, atacante do Náutico. Tira de qualquer Essa furada aí salvou, hein? Olha, boa noite, amigos. É o Igor do Jardim Campo Belo, torcendo muito para o Bugrão. Um abraço, viu, Igor? Olha, o Náutico melhor com 18 minutos. Veio o gol, né? Tudo começou num lateral e depois Bruno Silva foi fácil absorvido pelo Braia. Vamos lá, Boli. Tem lateral Kevin, ele vem para a bola, lateral esquerdo do time do Náutico, aqui para canhota, levantou no comando para Eric, recolheu, dominou na marcação, Valber, recolhe, domina, solta o passe, fez o passe, boa bola na área, vem Eric, dominou, limpou, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Do Náutico! Da união de duas cores, mágica. Jogada
pela esquerda, tabela. A infiltração do atacante do Náutico após passar pelo zagueiro Bugrino. E na saída do Gabriel Mesquita, ele bateu firme e forte. Firme e forte, Brian, 18 minutos, 1-0 Náutico. Olha, o João Paulo de Moraes da Padre Anchieta bravo aí com o Bruno Sava, hein, que não tá fazendo nada. 28 minutos, a melhor finalização bugrina. Que chutaço do Pablo. Murilo Rangel a todinho, devolveu para Rangel, passou por ele, sobrou para Bruno Sávio. A Pablo, pé direito, cortou, limpou, vai marcar, bateu no canto. Espalma Anderson. Linda finalização do Pablo. Bola metida pela linha de fora, linha de fundo. É isso aí, Pablo finalizando, quase marcando, quase empatando. Tem aqui o 20-61-60. Pô, o Marquinhos tá de brincadeira. Jogador de futebol tem vida fácil, mas tá de vida difícil, né? Come bem, dorme bem, viaja bem. O que é isso? Mas é só uma nata, viu? Porque a maioria... Pergunta se o nego na Copa Paulista como é que ele tá, né? Deixa eu ver aqui, Jardim Anchieta, Swiss Park, Promissão, Campo Mourão, Paraná, todos bugrinos. Quem que é? Família Machado, do Campos Elíseos. O nosso muito obrigado, tem parentes em outras cidades também, curtindo a Bandeirantes, nosso muito obrigado. Vamos lá, 45, esse Giancarlo aprontou aqui no brinco no primeiro turno, ele chuta bem, o Boris até ficou na dúvida, afinal de contas, o Gabriel Mesquita relou ou não na bola? Aqui vem embora, Djavan, entrada na grande área, pelo meio para Giancarlo, dos pés esquerdos, girou, bateu, espalma Gabriel Mesquita! Não espalmou coisa alguma, o chute foi direto, hein? A bola por sobre o gol do zagueiro, do goleiro Bugrino, na finalização do Jean Carlos, que estava livre, hein, Marquinhos? Depois de um conclave aqui, a bola não chegou, Gabriel Mesquita a relar nela, né? Um abraço pro Carlos Matozinho de Itatiba. Gente, intervalo, já o CH, hein? Já o CH, intervalo, Náutico 1, Guarani 0. Os principais lances em nome de Café Moraes. Esse Café Moraes é bom demais. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. É do Pinheiro. Vamos lá, CH, 1-0 Náutico. Paulo Ridolfo de Salvador também acha que foi pênalti, mas nós temos a nossa opinião. Claro que o nosso comentarista achando que não foi pênalti, hein, CH? O Guarani não fez um bom primeiro tempo, não teve atitude de um time que foi para Recife para ganhar uma partida de futebol. O time foi disperso, desconcentrado. Veja só vocês, o Guarani tomou um gol de cobrança de lateral. E os jogadores do Náutico todos de costas. Então, cobrou lateral, o seu Bruno Silva está disperso no jogo, marcando muito distante. O Romércio está mal no jogo. Então eu elenco aqui 5 jogadores que estão muito mal. Crispim um pouquinho melhorou no final do jogo. Sávio mal, Todinho mal. Acho que o Pablo fez um primeiro tempo interessante. Mas o Guarani não é nem sombra do time que foi contra a Chapecoense. Repito, o Náutico entrou os 45 minutos primeiros para ganhar o jogo, para ser intenso, marcou o Guarani bem. E o Guarani foi disperso, errou uma quantidade enorme de passes no primeiro tempo. Os jogadores, esse lance do Todinho, ele foi o retrato do comportamento do time do Guarani no primeiro tempo. O jogador teve no contra-ataque a chance de pegar a bola e ir para cima do gol, ele pisou, voltou a bola para trás, uns lances de muita gracinha, né? Murilo Rangel dando calcanhar na ponta esquerda, não precisa nada disso. Faltou simplicidade para o Guarani. Eu não estou tirando os méritos do Náutico, não, que jogou direitinho, marcou saída de bola, chutou mais ao gol que o Guarani, teve estratégia dentro da possibilidade do Náutico, que é um time pior que o Guarani, mas eu tenho que destacar que o primeiro tempo, o 1-0 foi absolutamente correto. Essa discussão sobre o pênalti, ela vai ser longa. Do jeito que eu vi na transmissão do jogo, pela câmera e o ângulo, eu não consegui ver pênalti. Posso mudar de opinião? Posso mudar. Mas na minha opinião o lance foi normal. Uma arbitragem que foi muito confusa, num jogo cheio
de trancos, de picotagem, difícil de ser arbitrado, mas a arbitragem ela errou para os dois lados, mais contra o Guarani. Então, se ele na conversa não arrumar o posicionamento do Bruno Silva, se não dá bronca no Todinho, de não realizar uma bronca também para cima do Murilo Rangel, para jogar com mais simplicidade e dar um choque e um safanão, um chacoalhão no Romércio, o Guarani vai ter problema. Espero que o comportamento seja diferente, porque no primeiro tempo foi 1-0 para o Náutico com absoluta correção. Edu. Muito bem, vai começar o segundo tempo, por enquanto o Náutico 1-0 para o show continuar aqui na Band. Vai é ele, quem? Não, é ele sim, o moço de Piracicaba. Leandro Bolis. Valeu, meu caro Edu Pinheiro, vamos juntos para o segundo tempo até aqui, 1 para o Náutico, 0 para o Guarani. Você ligado na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, pelo YouTube, pelo Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com P de bola, P de Bandeirantes, você ligado, acompanhando o melhor do futebol aqui na Bandeirantes. Vamos juntos, placar de 1-0, vence o jogo o time do Náutico. Domina, sai jogando o time do Guarani no campo defensivo. Carrega a bola, ainda o Bugre com o Valber, houve a falta. O árbitro marcou a primeira falta do segundo tempo, bem na risca do meio campo. Tem falta para fazer a cobrança, o Guarani, Marquinhos. Primeira falta do jogo, né? Valber, zagueiro do Guarani, acabou sofrendo a falta. É para o Bugre, 1-0 Timbu. Falta já batida, o Guarani tem a posse de bola atacando a esquerda do seu rádio neste segundo tempo. Não tivemos nenhuma alteração, né, Marquinhos? Não, nenhuma alteração. Na sequência tem mais futebol para você, tem Ponte Preta e Sampaio Correia, 9h30, daqui a pouquinho a bola rola com Carlos Batista, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, Gleger Zorzinho, Antônio Lupe e o Edu Pinheiro seguirá por aqui, firme e forte. Aliás, temos solfejos hoje, ó. É, tô vendo aqui. Oi, Edu. Acabei de receber aqui. Acabei de receber aqui. Manda dois, Edu, manda dois. Sensacional. É só o Serginho voltar, irá. Beleza. Voltará. Muito e aqui o jogo está parado, hein? Se eu deixar descer, né? Porque não, manda dois. Vou pensar. E o Djavan acabou cometendo uma falta ali no capitão Lucas Crispim, amarelo para ele. Djavan. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Muitos jogadores próximos da bola. 3 do Guarani, 4 do time do Náutico. O alagoano gosta muito de resenha, hein? Demais, como gosta de conversar o árbitro, hein? Demais. Chato, hein? Tem falta para fazer a cobrança, o time do Guarani, à esquerda do seu rádio, Bugrão, na bola parada, busca o gol de empate no comecinho do segundo tempo. Perde o jogo para 1-0, gravado que foi molhado no intervalo, quem sabe por Murilo Rangel, hein? Um chute forte, quicando no gramado, antes de chegar no goleiro, antes de chegar no gol. Murilo Rangel com o pé esquerdo, com o pé direito, Lucas Crispim. Autorizado, Rangel, pé canhoto, a bomba no centro do gol, pega o Anderson. Bem colocado, faz firme defesa, Marquinhos. Ele pegou bem na bola, entretanto o chute não foi forte, né, Bolis? Bem colocado, o Anderson fez a defesa, goleiro do Náutico. Tentava o levantamento lá na frente, afasta, tira de qualquer maneira a defesa do Guarani, para a falta do rebate para Crispim. Por dentro com Pablo, pela direita, devolve a Crispim, recomeça no campo defensivo. Pintou o gol, pinta na Saci. Tem gol ontem, Edu Pinheiro. É, gol da Chapecoense. Chapecoense vem de 2 derrotas, coisa rara, e marca um gol num concorrente direto. Chapecoense 1, Cuiabá 0. Estamos no segundo tempo. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Pitu na esquerda, tenta um cruzamento, tira no primeiro pau, Camutanga, volta para Romércio, enfiou para Sávio, boa bola, dominou, limpou, vai marcar, puxou para canhota, cruzou para a boca do gol, tira de qualquer maneira a defesa, poderia ter batido Bruno Sávio, tem mais Guarani, Crispim pela direita, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou a Cristóvão, pé esquerdo na bola, volta com Pablo, pé direito a Crispim, Crispim domina, não leva para o fundo não, devolve com Pablo, Pablo por dentro para Cristóvão, dominou, limpou para Murilo Rangel, tentou a devolução para Cristóvão, bateu na zaga, voltou para Todinho, para Bruno Sávio na área, cortou, limpou, fintou e não chutou de novo Bruno Sávio. E na sequência ele cometeu a falta para cima do zagueiro. Incrível, teve 2 oportunidades, mas quem não chuta não marca, né, Marquinhos? É aquela história, Bolis, 1 é bom, 2 é melhor, 3 é demais. Ele teve ali nos 2 lances o terceiro toque, que era perfeitamente dispensável.
optou por isso e ainda fez a falta no Kevin, 6-2 do Náutico. Ô, Gleger, de novo, hein? 2 vezes o Bruno Sávio quis incrementar o lance. Aí não, hein, Gleger? Não dá, né, Bola? Isso aí é falta de E comprometimento. é o terceiro dele, viu, Gleger? É o terceiro, veja só, além dele ter errado, me desculpa, mas só para você também comentar, é o terceiro dele tá fora do jogo de sexta-feira contra o Oeste. É um lance bobo, né? Poderia ter finalizado, tudo bem que tá na perna esquerda, mas tem que chutar. Tem que chutar, pô, tá na cara do gol. O lance anterior a mesma coisa, ele quis cruzar a bola ali, tá muito povoada a área do Náutico, bate cruzado no chão, aí o goleiro dá um rebote, a bola entra, sei lá, mas tem que chutar, né? O Bruno Sávio vacilou nesses 2 lances. E com isso o Guarani perdeu 2 ótimas oportunidades para empatar o jogo no comecinho do segundo tempo. O jogo está parado pela falta do Bruno Sávio, que gerou a ele um cartão amarelo. Está caído, estava pelo menos caído Kevin, lateral esquerdo do Timbu. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bolis, a informação na Bandeirantes. Sabe por que você confundiu Kevin com Kelvin? Não. Porque seus filhos assistem Kelvin e os Esquilos. Não tenha dúvida, já assistiram muito mais. Hoje é só Fortnite, É isso aí. YouTubers. Pior é quando o filho de 8 anos, quase 8 anos, acorda, ô pai, hoje você é YouTuber. Aí ganha muita grana, né, Marquinhos? É verdade. O que é pior, quando ele fala isso ou quando ele bate na porta do quarto de madrugada? Não, essa já foi ensinado desde bebê. O jogo está parado. O Guarani cobrou rapidamente a falta, mas o árbitro pediu para voltar. O árbitro naquela recente. Tá dizendo que não tinha autorizado. Pô, mal, acho que não estava mesmo. Não tinha mesmo, Marquinhos. Aí ele tem razão. Tem falta para fazer a cobrança, portanto, o time do Guarani. Vem Bidu para a bola. Sinalizou, orientou para a galera entrar na área, né? Porque senão vai ser difícil cruzar. Está chegando por ali o Lucas Crispim, na área também o Sávio, levantou no segundo pau, Kevin faz o corte e tira. A pra volta com Pablo, pé direito na bola, Cristóvão, entrada na grande área, recolheu, dominou, bloqueado, voltou para Bruno Silva na direita com Pablo, recolheu, dominou, passe curto a Lucas Crispim, recolheu, dominou, levou para o fundo e sofre a falta. O Bandeira a 2 metros não marcou, mas o árbitro atento marcou. É falta para o Guarani bater. E ele está conversando ali com o Bandeira, né? Aquilo que você mesmo disse. O árbitro chamou a responsabilidade, marcou a falta. É para o Guarani, lado direito. O capitão Lucas Crispim está perto da bola. 6,5 segundo tempo, 1-0 o Náutico na frente. O Guarani cria oportunidades, mas não empata o jogo. Tem mais uma oportunidade na bola parada. Na área, Romércio, Valber, Bruno Silva, além de Júnior, Todinho, artilheiro Mugurino. Vem Murilo Rangel, pé esquerdo na bola, ele bate lá na direita. Vem bola na área do Jimbu. Autorizado, levantou, cruzou na área, toque de cabeça, vai embora. Pela linha de fundo em tiro de meta para o Náutico bater. É, com muito perigo, né? E o zagueiro Valber estava bem colocado, subiu no meio da zaga do Náutico. O Anderson já tinha vacilado nessa daí, hein, Bolis? Bateu ali nas costas do Valber, né? Saiu mal realmente o Anderson, mas quase o Guarani empatou. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex com X no final.com.br. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 7 minutos e meio, segundo tempo. Confirmando o placar no futebol da Bandeirantes. Agora o clima esquentou ali, Marquinhos. É, o que tá acontecendo ali? O Camutanga tá ali, porque o Guarani queria a bola, rapidamente o Camutanga tentou segurar. O Júnior Todinho não gostou. Colocou o dedo em risco, hein? Rapaz, o bicho tá pegando. O Bruno Silva chegou na condição de capitão. E aí o Chiesa tirou o Camutanga, rapaz. Tirou o Camutanga. E o Camutanga é daqueles jogadores que não dá pra encarar não, né, Marquinhos? Ah, numa sexta-feira à noite, assim, na calçada, eu atravesso a rua. Pô, e com esse nome aí, Deus me livre, né? Ele tá chamando no canto Todinho e Camutanga, é os dois. Vai amarelar os dois. Porque trocaram empurrões, cartões amarelos mostrados, ou cartão amarelo mostrado pros dois. É isso, Marcos? É, e o Todinho, não, eu dei uma olhada aqui, mas o Todinho não tá pendurado, viu, Bolis? Muito bem, confirmando o placar de 1 pro Náutico, 0 pro Guarani. E a encomenda já chegou por aqui, via Sérgio Ricardo, viu, Edu? Ah, que beleza, só quero ver, você narrar e comer. Olha, Zé Roberto do Matão, sensacional, muito obrigado. Vinícius do Jardim Esmeraldina,
Mandando aqui um abraço pro Boinardo, da Sossego Nardo, para a turminha do São Gabriel. Os caras têm uns cacões aqui que é difícil, mas no fim dá certo. Aí, senhor, me desculpa, seu Vinícius, se não foi isso. Ô, Marcos André, muito obrigado, do Butantã, São Paulo. Obrigado, um abraço aqui pro CH também. Continua Chapecoense 1, Cuiabá 0, Confiança 1, Figueirense 0 no segundo tempo. 20h30, Ponte Sampaio Correia. Quem narra aqui é o amigo Batista. Carlos Henrique, o bate pesado, já comenta. Comecinho do segundo tempo, o Guarani vem pra cima do Náutico. Bidu levantou, cruzou na área, fechava o Pablo, afasta, tira de cabeça. Ronaldo Alves voltou para Lucas Crispim. A primeira direita para Cristóvão, levou pro fundo, pé direito na bola. A bola explodiu no Eric. Encolhido o Náutico, aceita a pressão do Guarani que vem pra cima. Vem pra cima o Mugrão em busca do gol de empate no comecinho do segundo tempo. Tem lateral para fazer a cobrança, vem Cristóvão pra bola. Toma distância, encosta na placa de publicidade ali da Saci Tintas. Cobra curtinho para o Pablo. Pablo devolve a Cristóvão. Recolheu, dominou, dá um tapa na bola. Fez o passe para Bruno Silva. Bruno Silva levantou, acabou errando. Chega Kevin fazendo o corte. A bola bate no Pablo e sai. Tem lateral o Timbu. E o jogo, CH, quase 10 minutos, segundo tempo. 1-0, segue o Náutico vencendo o Carlos Henrique. Voltou diferente, né? Posicionado mais à frente, parou de errar os passes. Parece que o Guarani tomou uma bronca no vestiário e voltou com uma outra postura. Se continuar assim, tá bom. E o treinador vem com duas novidades aí, Marquinhos. É verdade, Rafa Costa e Arthur Rezende. Rafael Costa com a número 9 e Arthur Rezende 80. Serão as duas modificações. Acho que sai Bruno Sávio. E a outra modificação do técnico Felipe Conceição, a gente vai aguardar. Mas acho que é Bruno Sávio. Já duas alterações no time do Guarani serão processadas pelo técnico Felipe Conceição. O Tigrão, Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor, além de um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br, conheça mais. Arthur Rezende já entrou, Rafael Costa também. E aí, Marquinhos? Murilo Rangel foi embora para a entrada do Arthur Rezende com a número 80. Murilo Rangel foi embora e o outro, né, tava bem claro. Caçapa cantada. Bruno Sávio foi embora também, entrou Rafa Costa. Já os nossos comentaristas vão falar aqui. Arthur Rezende na sua primeira participação, mete boa, a bola no fundo para Júnior Todinho. Domina Todinho, levantou direto pro gol nas mãos do Anderson. Segura firme o goleiro do Náutico. E aí, Kleger, Zorzinho, as primeiras alterações no time do Guarani. Eu gosto. O Bruno Sávio não estava legal no jogo, né? Inclusive teve duas chances ali para abrir o placar, para empatar o jogo, não conseguiu. Eu gosto, o Rafa Costa tem mais presença de área. Pela característica do jogo, tá mais pro Rafa Costa do que pro Bruno Sávio. E o Murilo Rangel tava mal no jogo, né? Tomara que o Arthur tenha a mesma evolução dentro da partida que teve no último jogo. E para você, Carlos Henrique, o bate pesado, estas duas alterações processadas no Bugrão. O treinador perdeu a paciência, né? Principalmente com o Sávio. O que ele fez em 5 minutos não existe. O Guarani já era para ter empatado o jogo se não fosse a falta de humildade dele e o preciosismo. E o Murilo Rangel, desde o primeiro tempo, errou muitos passes, né? Tá correto o Conceição nas duas mexidas. Tentava vir pela esquerda o time do Náutico, a bola recuada do Cristóvão pro goleiro Gabriel Mesquita. Uma bola veio quente, né? Ficou difícil mesmo assim, ele tirou de qualquer maneira. Volta com Pablo, Pablo tentou com o pé direito na bola, errou passe, volta para Raudinei. Ajeita, domina pro Timbu, recolheu, dominou, girou, tentou passe no comando, tira de qualquer maneira lá atrás, Valber. Volta para Rafael Costa, tentou domínio, chega rasgando o Camutanga. Tira mais uma pro time do Náutico, a bola voltou para Ronaldo Alves, abertura para Kevin no campo defensivo. Aperta a marcação, o time bugrino, bola recuada para o goleiro Anderson. Domina na risca frontal da sua grande área. Tentou inversão no meio do caminho. Todinho rouba. Empurrou para Arthur Rezende. Dominou. Caiu. Reclama de falta. O árbitro manda seguir. Felipe Conceição reclamou também a falta sem bola em cima do Bidu. O árbitro não viu. Vem embora o time do Náutico. Com Hereda pela direita. Trabalhou para Chiesa. Eric. Eric pé esquerdo na bola. Jean Carlos. Recolheu. Dominou. Tem Brian fugindo lá pela esquerda pedindo bola. Chiesa quem domina pela ponta. Empurrou por dentro para Djavan. Bola curta. Passe
errado do Eric, tira lá atrás Valber, consegue o bom passe para Júnior Todinho que arranca, vem trazendo o Bugrão, passou Rafael Costa, Todinho partiu para a finta, escapou, limpou, fintou, boa jogada, puxou para a beira esquerda, deixou para Rafael Costa que bateu de primeira, bateu mal, carimba o zagueiro, a bola voltou para Arthur Rezende, abre o jogo com Pablo, uma rosca na bola, na área para Rafael Costa de primeira, ele bate, carimba o zagueiro, insiste em Rafael Costa, o goleiro sai do gol desesperado, tenta tirar e parece que evitou a saída pela linha de fundo. O Bandeira está marcando o lateral, Marquinhos. Está marcando o lateral, mas o Rafa Costa queria escanteio. O árbitro não entendeu assim. Último toque foi do jogador do Náutico. É apenas lateral, Bolis. E tirou realmente em cima da linha o Eric. Mas ele deu o escanteio. Lucas Crispim vai bater. Melhor para o Guarani. Na bola para de escanteio. O Guarani tem escanteio para bater. Quase 14 minutos, segundo tempo. Vem para cima o Bugrão. Em busca de gol de empate, Lucas Crispim. Cruzou fechado na área. Tira o zagueiro. A sobra para Bidu, pé direito. Aí bateu mal, desequilibrado. Tira de qualquer maneira Kevin. Volta a sobra para o time do Guarani. Cristóvão recolhe, domina pela meia direita. Levantou na entrada da grande área. De cabeça o toque por dentro. Foi do Valber para o Rafael Costa. Estava impedido, não foi para a bola ficou de graça para o goleiro Anderson. O Valber não estava, mas o Rafael Costa sim, né, Bolis? Estava impedido, realmente. Dá para ver no replay. Isso, quando o Valber tocou de cabeça, o Rafael Costa percebeu que estava impedido e por isso não atacou a bola. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Aqui vem para o time do Náutico, recolhe, domina Eric pela direita, dominou, limpou, caiu, não houve nada. Na disputa com o Romércio, melhor para o zagueiro que saiu jogando com a bola dominada. Pelos melhores preços você encontra produtos da Cirúrgica Popular. Tem ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras e rodas, de banho e muito mais. Diz que entrega pelo WhatsApp 999471980. Crispim pelo meio, dominou, girou, falta pra cima dele. Sinaliza na maior cara de pau que atingiu a bola o jogador do Náutico, mas atingiu de fato o Crispim. O jogo está parado, é falta frontal para o Guarani bater. O Raudinei cometeu a falta por trás, em cima do Lucas Crispim, capitão do time, e por trás não pode, Bolis. Não pode. Agora vai ter alteração no Náutico, que já já você vai confirmar para o ouvinte. Aliás, serão duas. O Trindade com a número 39 vai entrar. E o Jorge Henrique, veterano Jorge Henrique com a 23. Serão as duas mudanças da equipe do Náutico. Portanto, duas alterações serão realizadas pelo time do Náutico, que é comandado pelo Hélio dos Anjos. Guarani tem falta para fazer a cobrança pela meia direita. Vem Arthur Rezende para a bola. Hélio dos Anjos pediu para esperar. Provavelmente ele vai tirar algum jogador com uma boa estatura, né? Que vem cruzamento na área do Náutico. Vem Arthur Rezende para a bola. Falta meia direita. Levantou, cruzou para ninguém. A bola passa por todo mundo e vai embora pela linha de fundo, Marquinhos. Apenas tiro de meta a favor do Náutico. Vira aí a placa, meu filho, tá dando reflexo, legal. Saindo, 29. Portanto, o número 29, que é o Djavan, para a entrada do 39, que é o Trindade. Trindade 39 está no jogo. Esta é a primeira alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos. E já ali pronto também o Jorge Henrique, né, com a 23. A segunda alteração que vai ser processada pelo treinador. E saindo o número 33, que é o Eric. Eric vai embora, entra 23, Jorge Henrique. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. Quase 17 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo para você ligado no Futebol da Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batistão. Já aqui no microfonaço da Bandeirantes para transmitir Ponte Preta e Sampaio Correia, no Estádio dos Aflitos em Recife. Náutico 1, Guarani 0, Edu. Olha, de Catanduva, final 0795, não colocou o nome, disse que está muito calor em Catanduva. Ele está ao lado da sua esposa Laurinha. O casal torce pela virada bugrina. Na Vila, o Santos vai se classificando para a próxima fase da Libertadores. Santos 0, LDU também 0. Lá em Quito foi 2-1 para o Santos. Rádio Bandeirantes. Em AM 1170 Bandeirantes Campinas, em AM 1270 Bandeirantes Ribeirão Preto. Bolis. Aqui trabalha Raudinei pro time do Náutico, empurra na ponta para Kevin, tentou a finta, perdeu, recupera o Bugrão, trabalha para Cristóvão por dentro para Crispim, rodopiou, girou, soltou, volta para Bruno Silva, para Crispim, recomeça no campo defensivo Guarani. Pois não, Gleger? Não, só uma história engraçada, né? Sabe como é que é o apelido do Hélio dos Anjos entre os boleiros? Não, fácil. Eu trabalhei com o Hélio dos Anjos aqui no Guarani e também no Náutico.
O Hélio dos Anjos é a preleção mais longa do universo. A preleção dele dura 1h40, né? E aí virou um bordão que é o professor da preleção longa. Ô, Gleger, aliás, como é que ia jogar no estádio dos Aflitos? Hoje uma situação totalmente adversa, né? Sem a presença do público, mas com o estádio lotado, o estádio é acanhado, não deve ser fácil não, né, Gleger? É um caldeirão, né? É um caldeirão. Joguei várias vezes, inúmeras vezes contra o Náutico. Joguei atuando pelo Náutico, sem dúvida nenhuma. Os Aflitos faziam muita diferença. A torcida fica em cima, né? O banco de reservas ali muito próximo também da arquibancada. É uma pressão muito grande jogar nos Aflitos. E o gramado, Bolis, é muito mais pesado do que o normal. Ali é complicado. Quando eu cheguei no Náutico, o primeiro treino meu foi às 3 horas da tarde e aquele testes físicos, sabe? Deu até vertigem, quase fui parar no hospital. Aqui sai jogando o time do Náutico, trabalha para no campo defensivo, Camutanga. Pé direito, a bola tentou o lançamento, procurando Chiesa, corre Chiesa. Chega antes do Bidu, recolhe, domina, tentou levar para o fundo, balançou, girou para lá, para cá, volta o jogo a Trindade. Trindade recolhe, domina com o pé direito, devolve para Chiesa. Flutua pelo meio, Jean Carlos, ele empurra por dentro, fez o passe curtinho, acabou errando o passe, Raudinei. De graça voltou com Pablo. Guarani tenta a evolução, Pablo prefere o lançamento para Todinho. Recolheu, dominou, tentou partir com a bola dominada aqui para Canhota. Busca a finta, perde a bola para Hereda. Recolhe, sai jogando para o time do Náutico. CH, o Náutico colocou o Jorge Henrique, experiente, meia. Pretende o treinador Hélio dos Anjos, hein, CH? Gelar a bola, né? E ele já deu o cartão de visitas, né? Deu um tapa na cara do jogador do Guarani e o árbitro nem tchum, né? Nem tchum. Olha o Náutico. Embora com Jorge Henrique, citado há pouco. Ele empurra por dentro para Raudinei com liberdade, evolui, vem trazendo o Timbum. Cima da Kevin pela ponta, 20 minutos, segundo tempo, 1-0 para o Náutico. Bola para Kevin, que recebeu na posição irregular. Foi juvenil ali o Raudinei. O jogo está parado. Posse de bola para o time do Guarani, né, Cobrão? E o amigo, né, fica passando, desfilando com um pedaço de pizza, provocando. Tudo, né, não é fácil, né? Tá bom, né, Bolis? E com imagens. Não Dá fácil. pra fazer muita coisa, não tem jeito. Vai fazer o quê, né, Bolis? E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. Comando de Edu Pinheiro, com aquela categoria de sempre. Aqui vem Guarani com Júnior Todinho. Boa jogada, individual, levou para o fundo, tentava o cruzamento por dentro. A bola bate no marcador, vai embora. Linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. Marcelo quebra-linhas, vem aí, Rickson. 2 volantes. Os nossos comentaristas vão falar. Primeira alteração, sai o Bruno Silva, entra o Marcelo com a 15. Bruno Silva vai embora, cansou, calor muito forte em Recife. Entra o Marcelo quebra-linhas com a número 15. E o 98, que é o Rickson, também vai entrar. A alteração que vai ser processada, sai o Júnior Todinho com a 29. Não entendi a entrada ali no meio-campo de 2 volantes, mas tudo bem, o treinador é o Felipe Conceição. Escanteio, Arthur Rezende levantou mal do primeiro palmo, afasta, tira de qualquer maneira Hereda. Supermercado Taquarama, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço e muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Roça Autopeças oferecendo peças de qualidade com preços justos há 28 anos. Acesse roçaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Começa contigo, CH, estas 2 alterações e como é que fica o desenho tático do Guarani? Olha, com a entrada no Marcelo quebra-linhas, o Guarani ganha em marcação e ele tem condição de levar a bola com mais força. O Bruno Silva estava cansado. Já eu explico a entrada do Rico. Guarani ataca pela esquerda, Lucas Crispim na ponta para Arthur Rezende, falta para cima dele, que o árbitro em princípio não marcou. Acho que não, hein? A chegada ali do Camutanga. O Camutanga também bate até na mãe, hein? Pelo amor de Deus. Mas não conta pra ninguém não, viu, CH? Mas o Arthur Rezende deu aquela... mergulhada. Aquele pulo, né? Dobrando as pernas. Marcelo quebra-linhas dá mais força e arranque para a saída de bola. E ele vai colocar ou o Crispim aqui do lado esquerdo, eu acho que é isso que vai acontecer, e deixar o Arthur por dentro. Então ele vai ter 3 jogadores descansados no meio campo, que o jogo não tá fácil. E ele não tem tantas opções. Ó, o Crispim tá do lado esquerdo aqui mesmo. Domina livre de novo pela canhota, vem trazendo o Guarani, invade a área pela esquerda, pintou cruzamento, a bola bate no zagueiro, de novo nele, incrível, Camutanga.
Mete a bola pra fora, escanteio pro Guarani bater. Não quis saber de brincadeiras, o zagueiro meteu pra fora, né? O corte estava ali, o Arthur Rezende junto com ele na jogada. Corte providencial, o Crispim tá chegando pra batida. 23 segundo tempo, o Guarani vem na pressão em busca do gol de empate, perde por 1-0. Saiu o Crispim, chegou o Bidu. Bidu vem para a cobrança do escanteio, tem a 20 estampada na camisa. Mãos na cintura, preparado, concentrado, olhar fixo para dentro da grande área. E aí faz essa besteira, tirou a defesa. Primeiro pau, cruzou muito mal o Bidu, é exemplo do que havia feito o Crispim. Melhor para o time do Náutico. Parte Hereda, se manda para o campo de ataque. Recolheu, dominou, soltou para Chiesa, saiu na cara do gol. Fintou o goleiro, vai marcar outra fita e pintou o golaço. Gol! Do Náutico! E essa, o artilheiro tem a 9 estampada na camisa. Vacilo total e fatal do Guarani. Primeiro o Bidu cobrou muito mal o escanteio. Na sobra o Arthur Rezende com a defesa totalmente exposta. Tentou driblar na entrada da grande área, perdeu a bola. E no contra-ataque o Chiesa partiu e correu praticamente todo o campo de defesa do Guarani. Aí ele não perdoa, a marca do artilheiro, o cheiro do gol. Driblou o goleiro, teve a calma, a tranquilidade, ainda se livrou do zagueiro para ampliar para o time do Náutico com um gol escancarado. Chiesa, 24 segundo tempo, está registrado. Náutico 2, Guarani 0. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. O detalhe fica por conta do erro, não maior do Bidu, mas sim do Arthur Rezende, né? O Bidu cobrou mal, concordo com você, mas aí o Arthur Rezende quis driblar e prejudicou a equipe do Guarani. O experiente Chiesa veio fazendo fila. O Gabriel Mesquita até tentou pegar no pé do jogador para fazer o pênalti, não deu. Chiesa foi para a rede, 2-0 Náutico. Aí, meu caro Gleger Zorzinho, complica de vez, né? O Guarani toma um gol infantil, né? Ninguém marcando. O Chiesa, que já não é tão novo assim, ó, tem 34 anos, partiu com a área dominada desde o seu campo defensivo para marcar o segundo gol, Gleger. Deu um gol pro Náutico, né? Não dá, não pode. Cobrança do Bidu, tudo bem, veio baixa e tal, mas e o homem do rebote? Seu Arthur Rezende. E cadê os homens da recomposição lá atrás? Para ficarem lá dando um suporte. O cara saiu da intermediária de defesa e foi lá dentro do gol, né? O Chiesa. Foi um golaço, né, Bolis? Arrancada dele, jogador experiente, dá o corpo ali na chegada, se eu não me engano, foi do Cristóvão. Mas faltou recomposição, faltou posicionamento, o que o Guarani tem errado desde o primeiro tempo. Muito erros de posicionamento. E aí, CH, agora acaba complicando. Antes do CH, você com a alteração processada no time do Náutico. Jean Carlos saiu, entrou o Rui com a número 89. E vem de novo o time do Náutico, tentativa de passe no comando com Brian, afasta a quarta defesa, mas já estava impedido. Brian, o jogo está parado. Diz aí, CH! Duas doações, né? No primeiro tempo o Guarani tomou um gol de cobrança de lateral. Isso não existe. E agora numa segunda bola o Arthur Rezende com o pé mole. E o seu Cristóvão estava 2 quilômetros na frente e ficou 3 atrás. Não é? E a batida do Bidu foi uma vergonha na cobrança de escanteio, né? Realmente agora ficou muito complicado para o Guarani. Estava bem no jogo, não é? Diferente do início da primeira etapa. Estava bem no jogo. Aí toma um gol de doação, aí fica muito complicado. Não é a noite do Guarani, definitivamente. Está parado e houve uma chegada dura do Cristóvão, né? Pisou ali na canela do jogador do Náutico, do Brian. O jogo está parado, Marquinhos. É o Brian que marcou o primeiro gol do Náutico. Na disputa de bola. O VAR fatalmente estaria na rua nesse momento. O VAR não tem, mas aqui tem o Vardemir Gomes. Vardemir, que também falaria, não tenha dúvida alguma, que merecia ser expulso o jogador do Guarani. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo. 27,5 segundo tempo. Eu vou morrer, não vou ver tudo, hein, Marquinhos?
Brasileiro Série B, 25ª rodada no Estádio dos Aflitos em Recife. Náutico 2-0 pro Guarani. Guarani vai perdendo uma invencibilidade em alguns jogos aí, né, Edu? Vai perdendo. Olha, 21h30 tem Ponte Preta e Sampaio Correia. Continua Chapecoense 1, Cuiabá 0, Confiança 1, Figueirense 0, CRB e CSA 0-0. Olha, na Vila, gol da LDU, hein? Gol da LDU, estamos no segundo tempo, Santos 0, LDU 1. Lá no Equador foi 2-1 para o Santos, somando os dois, está 2-2. O Santos mesmo assim vai se classificando, mas se a LDU marcar mais um gol, é ela que se classifica. Futebol Bandeirantes, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista em AM 1170 pelo YouTube, pelo Facebook, pelas plataformas digitais. Aqui Marcelo, quem domina para o time do Guarani, lança para Crispinha, bola quica no gramado, ele evita a saída, recolheu, dominou, partiu para a finta, pé direito na bola, na entrada na grande área, ainda Crispinha tentou o passe por dentro, chegou no Rickson dominou e aí tocou mal para absolutamente ninguém. Ele buscava o Pablo, a bola de graça fica com o goleiro Anderson Marquinhos. E o Anderson, agora experiente, vai segurar um pouco, né? 28 minutos. Se com 29 do primeiro tempo ele queria segurar, imagina agora 29 do segundo com 2-0, Bolis. Ponto 10, restaurante, agora com o WhatsApp direto para o seu delivery, 19974106068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Peça pelo WhatsApp, 19974106068. O delivery do Ponto 10 Restaurante entrega para você. Guarani vem para ataque lá pela direita, recolhe, domina Rickson por dentro para Rafael Costa, limpou, fintou, a Crispinha, entrada na grande área para Rafael Costa, de costas para o gol, tentou passe para trás, acabou errando. Ele acabou sendo bloqueado, acaba perdendo a bola. Recupera a Trindade, sai jogando para o time do Náutico. Pé direito na bola, tentou parceiro comando para Chiesa. Mergulha, corta lá atrás o Romércio. Volta, sobra para o time do Náutico. Quem corta agora é Valber. Foi para a disputa com Trindade, levou a melhor. Recupera por dentro o Marcelo. Marcelo a Rickson. Rickson a Valber. Valber a Marcelo. Ajeita o domínio no círculo central com 30 minutos. Segundo tempo, falta. Por trás, em cima dele, cometida a falta pelo jogador do time do Náutico, Rui. O jogo está parado, tem falta o Guarani, mas o Náutico vai mexer, por isso o árbitro para o jogo. E o Hélio dos Anjos, que adora uma preleção, o Rafael Ribeiro vai entrar. Primeira modificação, está saindo o Brian para a entrada do número 97, que é o Dadá. 97, Dadá está no jogo. E a outra alteração, Bolis, vamos lá. Vamos ver quem vai ali. A outra está sendo processada pelo Hélio dos Anjos. Camutanga. Camutanga vai embora para a entrada do número 30, o Rafael Ribeiro. Ok, Bolis? São estas as alterações processadas no time do Náutico. Muitas alterações, 5 no total. Nasce Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Então pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Você ligado no seu carro, acompanhando o futebol da Bandeirantes em Campinas, em toda a região, pelos 4 cantos do planeta, pelo YouTube, Facebook, pelas demais plataformas digitais. Aqui vem Guarani, domina Rickson, entrada na grande área, soltou para o apoio do Cristóvão. Cristóvão na ponta, boa bola com Pablo, levantou por baixo, levanta mal, nem levantou, né? Foi um cruzamento rasteiro, acabou cortando o Kevin, mesmo escorregando, ele consegue a recuperação para tirar de qualquer maneira para o Timbu. Mete a bola para fora, lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Tempo ainda tem para o Guarani buscar pelo menos um empate, mas o futebol deixa a desejar. Guarani perde mais uma bola com o Cristóvão, mas acabou tirando mal o Raudinei. Bola de graça para o Guarani, que já cobra o lateral para sair jogando aqui atrás. Luitex Máquinas e Ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. Pablo, pé direito, levantou na área, afasta, corta lá atrás, Rafael Ribeiro. Pablo briga pelo alto, não consegue o domínio, a bola volta para o time do Náutico, recolhe, domina pela direita, passe esticado na ponta, tentou Jorge Henrique, dividiu Chiesa. Bola metida para fora, o árbitro está apontando posse de bola para o time do Náutico, com 32 do segundo tempo. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, 32,5, 2-0, Náutico na frente. Você vê a possibilidade de uma reação do Guarani ou não? É o futebol, né? O futebol apresenta essa possibilidade. Não que o Guarani mereça, não.
O Guarani tem posse de bola, melhorou o seu comportamento no segundo tempo, mas errou no momento onde estava mandando no jogo. Aí tem um aspecto emocional, né? Então você percebe que depois do segundo gol, o Guarani tem um outro comportamento diferente do início do segundo tempo, que, repito, começou bem, voltou diferente. Então tem que fazer um gol rapidamente aí. Tem tempo. Mas o Náutico está muito bem postado defensivamente. Pablo para Rickson, vem para o Guarani, pé direito, cruzou, pintou o chute pro gol, para fora! Incrível a chance que Rafael Costa perde para o Guarani, Marquinhos. E o Rafael Costa não está acostumado a perder gols desta maneira. Ele pegou muito bem com a perna direita. Ela bateu na rede pelo lado de fora, jogada trabalhada pelo lado direito. Quase o primeiro gol do Bugre. Gleger Zorzinha aí complica, era o gol para iniciar a reação do Guarani no jogo, Gleger. Exatamente, né, Bolis? Não pode perder um gol como esse, né? O Rafael tem essa característica, fica ali entre os zagueiros, né? Fazendo o pivô, tendo essa referência, mas não pode, né? O Rafa não é acostumado a errar esses gols, não. O jogo vai aproximando aí dos 34, daria tempo. Ainda dá, né? Ainda dá tempo, mas o Guarani precisa aumentar a intensidade. Mas nessa lua aí, que deve estar lá em Recife, hein, Bolis? Clima úmido, é difícil. Complicado o jogo para o Guarani. Sai jogando o Bugrão, bola lá atrás com o Romércio, acaba recuando por Gabriel Mesquita, tira de qualquer maneira o goleiro com o pé direito, vai subir Trindade, sobe, toca de cabeça para trás, ninguém do Guarani, a bola volta para Ronaldo Alves, coloca no terreno, empurra para Rui a Jorge Henrique, no comando, boa bola para Dadá, subiu a bandeira, impedimento do Rui, o jogo está parado, é posse de bola para o time do Guarani. Marquinhos, para ter um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, tem que ter o quê? Café Moraes. É isso aí, o café forte por natureza, e para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229, acesse cafemorais.com.br. Saída errada do Guarani, recuperou o time do Náutico, Rui, entrada na grande área para Dadá, pé direito, levantou, cruzou para Chiesa, livre, bateu no peito, colocou no terreno e bateu para fora! Perde uma chance Chiesa para o time do Náutico para matar o jogo. Estava ou não impedido, hein, Marquinhos? Para mim estava impedido, Chiesa, atacante. Bandeira não deu, hein? Mas para mim estava impedido. A gente vai ver daqui a pouquinho, mas para mim impedido. E se o Rafael Costa não perde gols da forma que ele perdeu aquele, o Chiesa também não perde assim, hein, Bolis? E o Marcelo... Perde uma chance clara em CH. E o Marcelo quebra-linhas, hein? Ele estava fazendo a linha, né? Ele quebrou a paciência do torcedor. Sai jogando o time do Guarani com Valber, passadas largas, o zagueiro chega até o meio campo, empurra para Pitu, sai da ponta, vem para meia, volta para ponta, pé esquerdo na bola, empurrou para perto na ponta, Lucas Crispim, domina, ajeita, parte para cima do zagueiro, já pintou o zagueiro, deixou para trás o zagueiro, e aí cruza mal com a canhota, bola direta para fora, só tiro de meta para Anderson. Alguma vez você já errou com a canhota, Boris? Não, nem com a direita, nem com a canhota, viu, Marquinhos? Entendi. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. 36 minutos de segundo tempo. Brasileiro da Série B, a Pezona, no Estádio dos Aflitos, 25ª rodada, 2 pro Náutico, Chiesa e Brian. 0 pro Guarani do Pinheiro. Olha, é o seguinte, acabou lá em Chapecó e gol do Denner aqui em segundo tempo, Chapecoense 1, Cuiabá 0, Chapecoense vai para a liderança com 50 pontos, quer dizer, continua, agora com 50 pontos a Chapecoense, hein? Lembrando que o jogo da Ponte no Majestoso é 21h30, Ponte Sampaio Correia. Quem narra aqui é o amigo Batista. E continua na Vila Belmiro, o mouse encrenca, Santos 0, LDU 1. Mas mesmo assim o Santos vai se classificando, tá no finalzinho, hein? 1-0 LDU, Santos se classifica mesmo assim. Atenção, Raimundo Neto de Salvador, muito obrigado, Raimundo. Família Beth, família Beth, Alex, Fabiana e a Sofia. Alô, Adilson Souza, muito obrigado. E o Pico da turma do Cambuí, dando a triste notícia aqui que o amigo Serginho da turma Emenda faleceu. Os nossos sentimentos pelo falecimento do Serginho lá da turma do Cambuí.
Bandeirantes Campinas, aqui vem Guarani, Arthur Rezende joga pra área, tentando o Pablo, afasta, corta Kevin. A bola volta, sobra pra Rui. Rui ajeita, domina com o pé direito, tentou lançamento pra Dadá, bola chegando Chiesa. Mata no peito, coloca no terreno, parou, prendeu, olhou, pensou, volta a jogar Rui. Rui ajeita, tem Dadá pedindo pela esquerda. Lançamento procurando o Raudinei. Tentou o domínio de uma forma estranha, bateu no braço, o árbitro não viu. Voltou ainda, fica com ele. Raudinei levou pro fundo. Valoriza, fica com a bola o time do Náutico no campo ofensivo. Kevin trabalha a bola por dentro para Rui. Rui com o pé direito, volta o jogo para o zagueirão Rafael Ribeiro. Troca passes no time do Náutico, vence 2-0 o Guarani. Bola para Hereda, sai da ponta, vem para meia pro experiente Jorge Henrique. Girou bonito, fez a finta, empurrou pelo meio, vem embora o time do Náutico com Trindade. Ele tentou a finta, dividiu, brigou e o campo acabou. Última a tocar da bola foi Trindade, a bola foi embora pela linha de fundo, Marquinhos. O Glegner falou que o Hélio dos Anjos fala muito na pré-eleição. Será que ele fala muito na pré-eleição? Ele fala muito à beira do gramado, hein? Tá louco, hein? Pelo amor de Deus. Agitadíssimo à beira do campo ali, o Hélio dos Anjos. Ele que já é sexagenário, né? Tem 62 anos o Hélio dos Anjos. Guarani tenta com Arthur Rezende. Mete na ponta para Lucas Crispim. Houve a volta sem bola para cima do Arthur Rezende. O árbitro não marcou porque o Guarani levava vantagem. É, deu a vantagem, né? Pintou. Perdendo a bola na sequência, o time do Guarani vem embora o Náutico. Domina Tatá, foge do comando Chiesa. Dadá recolheu, dominou e enfiou no comando para Chiesa. Pico na grande área, dominou de costas para o gol. Limpa o lance, para, prende, volta o lance, bola curta. Chega tentando tirar, não consegue Rickson. Ainda volta para o time do Náutico a posse de bola. Opa! Pintou o gol, pinta na Saci, tem gol onde, Edu? Olha, a Série B, lá em Aracaju, empata o Figueirense. Confiança 1, Figueirense 1. E atenção, na Libertadores é gol do River Plate. Gol do River Plate. No finalzinho, River Plate 1, Atlético Paranaense 0. Atlético vai sendo eliminado. Em Curitiba foi 1-1. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. O árbitro marca uma falta a favor do Guarani, falta em cima de Arthur Rezende, que o Bidu já cobrou. Sai jogando curtinho para Romércio, Romércio pé direito na bola, tem que ter pressa o Bugrão, não tem outra alternativa, perde por 2-0 com quase 40 do segundo tempo. Marcelo Equim domina pela meia esquerda, trabalha curtinho para Rafael Costa, dominou, girou, escapou, limpou, fintou para Crispim, faz a finta, jogando nesta região do campo pela esquerda, acaba perdendo a bola Crispim. Mal no jogo, perde a bola o capitão Lucas Crispim, briga, tenta recuperar Rafael Costa, bola com Trindade. Chega lá atrás, faz o corte, Valber empurra por dentro para Rafael Costa, de novo para Valber, dominou, protegeu, chega na marcação Rafael Ribeiro. O árbitro já marcou a falta do Rafael Costa, está sentindo demais o volantão ali, o Raudinei, hein, Marquinhos? É, o Rafael Costa, quando ele dominou a bola, Bolis, ele percebeu que perderia e acabou cometendo a falta em cima do volante na cara do árbitro. Segundo tempo, finalzinho de jogo, o Guarani vai perdendo 2-0. Houve realmente o pisão ali do jogador do Guarani para cima do Raudinei, departamento médico do Timbu em campo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. A Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas, tem Cirúrgica Popular. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo. Brasileiro da Série B, Avezona, 25ª rodada no Estádio dos Aflitos, em Recife. Náutico 2-0 para o Guarani, vem Náutico com Dadá, ele bota na frente, desarmado por Valber. Confirmando, 2-0, perde o jogo o Guarani, Edu. 21h30, majestoso Ponte, Sampaio Correia, quem narra aqui é o amigo Batista. Continua, Confiança 1, Figueirense 1, CRB 0, CSA 0. Acabou, Chapecoense 1, Cuiabá 0. Libertadores, segundo tempo, finalzinho, Santos 0. LDU 1, mesmo assim o Peixe vai se classificando. Aqui o Guarani tentou ataque, o cruzamento para a área nas mãos do Anderson. Aí foi um recuo, cruzamento fechado demais e o Anderson agradeceu, Marquinhos. Agradeceu, até porque a bola não chegou no Rafael Costa, que esperava o cruzamento. Olha o Timbu aí, Bolis. Tá jogando no campo ofensivo, o Guarani aperta, Hereda, volta o jogo com Rafael Ribeiro, entrou no lugar do Camutanga agora há pouco. Ele consegue o passe por dentro, um bom passe para o Raudinei. Tentativa de inversão, corta lá atrás, Pablo. Volta, sobra para o time do Guarani com Arthur Rezende no círculo central. Ele volta o jogo para Romércio.
baixo. Ajeitou, dominou com o pé direito, mexe na ponta para Lucas Crispim. Vê a passagem do Bidu, tocou para ele, empurrou por dentro para Rickson. Ajeita, domina, caindo para a canhota, passa por dentro Lucas Crispim. Rodopiou, girou no encalço o zagueiro. Demorou demais o Rickson para decidir o que faria com a bola e sofreu a falta. O árbitro marcou a falta do zagueirão para cima dele. Tem falta, o Guarani na meia esquerda, falta já batida. Recolhe Valber, pela direita Cristóvão. Cristóvão empurra com Pablo. Pablo recolheu, dominou, passou. Cristóvão no fundo, boa bola. Prepara o cruzamento na área. A bola foi desviada pelo zagueiro, foi embora pela linha de fundo. Escanteio para o Guarani bater. A jogada seria com o Arthur Rezende, né? Houve o corte ali do zagueiro, ganha escanteio mais uma vez a equipe do Guarani. Lucas Crispim está perto da bola, o Bidu vem chegando por ali também, Bolis. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Cruzamento do Pablo no segundo pau. Romércio desvio de cabeça para o alto. Goleiro saiu do gol, brincava também o Lucas Crispim. Mas o Anderson foi lá, esticou os braços e ficou com ela, Marquinhos. E não deu rebote, está segurando bem, né? Vai segurar a vantagem. 2-0 para o Náutico. Rocha Autopeças, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. CH 43, fica difícil pensar numa reação agora, hein, CH? Não, agora não dá mais. Guarani teve até aquela oportunidade com o Rafa Costa. Agora é muito complicado, o Guarani não fez um bom jogo e, para piorar, doou 2 gols para o Náutico. Náutico fazendo uma péssima campanha, iniciou a rodada, vai permanecer na 17ª colocação com apenas 21. Vencendo, chega a 24 e mesmo com a vitória, fica a 4 pontos do Cruzeiro, primeiro time fora da zona do rebaixamento que ainda vai jogar. Mesmo com a vitória, a situação dramática do Timbu. Aqui vem embora o time do Guarani, Arthur Rezende, lançamento longo aqui na ponta para Bidu, mata no peito, coloca no terreno. Mas ele já estava impedido, o jogo está paralisado no Estádio dos Aflitos, né, Cobrão? Ele estava na banheira, né, Bolis? Essa banheira, hein? Ah, não é boa. Sabe qual é a boa? Aquela que você tem na sua casa. Na sua casa. 44. Agora quem está caído é o zagueirão Ronaldo Alves, Marquinhos. Vai fazer uma cera tremenda, né? Tá dando aquele migué. Bolis. Fala aí, Clegue. Não, eu só queria dizer que, claro, o Guarani não jogou absolutamente nada hoje, mas a dedicação desses caras do Náutico e o comprometimento dentro da partida foi impressionante, né? Porque esses caras estão correndo, se dedicando. Você vê a arrancada do Chiesa no segundo gol, né? Inteligência, experiência, usou a sua experiência. Não dá para tirar o mérito do Náutico, que mesmo com muitas dificuldades aí, fez um partidão. Correu demais, né? Pelo menos estava querendo. E, na minha opinião, mereceu o resultado. É isso aí. De um lado o Guarani que não jogou bem, mas o outro, claro. Acima de tudo, a ação do time do Náutico que busca escapar das últimas posições. 21 horas, mais 3 minutos. Já tem mais futebol na sequência. Mais tem Carlos 5. Batista. Com a transmissão de Ponte Preta e Sampaio Correia. E em Recife vamos até 50 minutos. Sinalizou o árbitro Francisco Carlos do Nascimento das Alagoas. Falta já cobrada pelo time do Guarani. Tem a posse de bola no campo defensivo. Bidu trabalha com o Rickson. Pé direito na bola, volta o jogo para Marcelo. Quase se perdeu a bola para o Rui. Chegou na cobertura o Romércio, tirou mal. Brigou Chiesa no bate-rebate. Volta para Bidu. Limpa o lance, foi atingido pelo Jorge Henrique. Bidu saiu mancando. Não parou o lance, não. O Jorge Henrique é um bom jogador, né? Já foi melhor. Já foi, né, mas, já foi. Pô, ele é maldoso, né? Jorge Henrique é muito maldoso. E tenta intimidar, né? O CH ressaltou muito bem, né? Já entrou e meteu a mão ali no rosto do Bidu para intimidar o garoto. E agora deu uma chegada de novo no Bidu. Bola para Marcelo. Ajeita, domina para o Guarani pela meia direita. Trabalha curtinho com Pablo. Volta o jogo para Valber. Valber ajeita, domina, pé direito na bola. Virou para Cristóvão. Cristóvão fez o passe curtinho para Arthur Rezende. Olha para a área. Rafael Costa fecha na área. Rickson também fechando. Arthur Rezende tenta o cruzamento muito mal. A bola passa de uma extremidade a outra. Confere apenas protocolarmente o Bidu. A bola sai pela linha de fundo. Péssimo cruzamento do Arthur Rezende, Marquinhos. A bola saiu sem nenhum perigo. Tiro de meta, finalzinho do jogo, perde o Guarani 2-0. O Arthur Rezende conseguiu entrar pior do que estava o Murilo Rangel, que estava muito mal. Péssima partida do Arthur Rezende. Vai jogando o time do Náutico com 46,5. Vamos a 50 no Estádio dos Aflitos. Hereda tem a posse de bola. Ele empurra por dentro para Jorge Henrique. Chegou firme na marcação. Rickson mais na bola. Consegue o passe para trás para Valber. Valber empurra para Cristóvão. Recolheu, dominou, tentou a finta, perdeu a bola para Tatá. Vem bola o time do Náutico no contra-ataque. Livre pela direita, Chiesa. Bolão para Rui, saiu na cara do gol. Vai marcar o goleiro, saiu, ele bateu para fora. Para fora! Rui
Guarani perde a chance para ampliar, Marcos Luiz. É a chance que o Náutico tinha para matar definitivamente o jogo. Ele levou tanto azar que a bola bateu na rede e o Gabriel Mesquita já estava batido no lance. 2-0, o Náutico continua na frente. Ele fez certinho, né? Um tapa na bola e por muito pouco não marcou o terceiro gol do Timbu. Sai jogando o time do Guarani, já entregue o Bugrão. Trabalha Cristóvão, por dentro para Marcelo no círculo central. Recolheu o domínio, vem conduzindo a bola, tentava na entrada da grande área. Pro Cristóvão, aparece fazendo corte do Pablo, quem tentava tirar a defesa e vem contra-ataque do time do Náutico. Lançamento para Chiesa aqui pela direita, pertinho do Hélio dos Anjos e claro, já comunicou a ele, segura Chiesa, ele segurou, deu um tapa na bola, recuou para Jorge Henrique pela meia direita. Incrível que o Jorge Henrique parou, prendeu, segurou e demorou para aparecer na imagem o jogador de verde. Rafael Ribeiro recua para Anderson. Pé esquerdo na bola. Abertura de novo pela direita para Hereda. Por time do Náutico. Ele empurra por dentro para Jorge Henrique. Para Chiesa. Chiesa devolve para Jorge Henrique. 48. Vamos a Boris. 50 mais 2 minutos. Fala, Edu. Não, estornou. Lá na Argentina, teve o gol, mas o VAR estornou e terminou 0-0. Estornou? Estornou, vai pra pênalti. O VAR avisou, estornou. Não, agora tem gol do River Plate. Parece cartão de crédito, estorno. Que esse estorno aí não adiantou nada. Edu. Estornou, mas pô, agora o VAR confirma o gol. Que lambança, rapaz. Ó, eu vou fazer o seguinte, deixa o VAR acarmar e informa o que aconteceu lá, vai. Tá combinado. Este é do Pinheiro no plantel da Bandeirantes Campinas. 48,5, vai terminar o jogo no Estádio dos Aflitos. Sai jogando o Romércio. Por dentro empurra para Rickson. Rickson a Valber a Romércio. Ajeita o domínio Guarani. Perdendo por 2-0, ainda é pressionado pelo Náutico no campo ofensivo. Bom passe para Arthur Rezende com liberdade pela meia direita. Recolheu, dominou, saiu do impedimento. Pablo recebeu na meia direita. Devolveu para Arthur Rezende. Levou para o fundo, cruzamento fechado na área. Estica, perto esquerda. Ronaldo Alves coloca a bola para fora. É escanteio para o Guarani bater. Não quis saber de brincadeiras, o zagueiro experiente Ronaldo Alves, né, que é capitão da equipe do Náutico, meteu para fora, escanteio, Pablo tá chegando por ali, Bolis. Guarani buscando pelo menos um gol, perde por 2-0, vem Arthur Rezende para a bola. Rezende para a bola. Na cobrança do escanteio para o time do Guarani. 49,5, pé direito, levantou, cruzou, aí recuou, aí tá difícil, hein, Marquinhos? De novo, cara. Arthur Rezende, pelo amor de Deus, hein? Foi passear também. Recuou pro goleiro Anderson, que sai jogando pro time do Náutico, empurra o jogo para Rui. Rui faz o passe curtinho para Trindade. Trindade volta o jogo para Rafael Ribeiro. Aperta Rafael Costa, ele consegue o passe para Hereda. Recolheu o domínio pro time do Náutico e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Termina o jogo no Estádio dos Aflitos. Vitória do Náutico, perde o Guarani. Vinha de uma boa sequência, acaba sendo derrotado. Náutico 2, Guarani 0. A bola parou de rolar, terminou no Estádio dos Aflitos, meu caro Edu Pinheiro. Marcos Luiz, um rápido destaque seu, Marquinhos. Próximo jogo, alguém levou amarelo, alguém se machucou, o terceiro aí, amarelo. O Edu, na verdade é que o Guarani, né, amarga essa derrota ruim para a equipe dentro da competição. Volta a jogar na sexta-feira, às 4 horas da tarde. Este jogo é fora de casa contra o Oeste. E Bruno Sávio vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão. Eu volto depois, Edu, no Jogo Aberto com a entrevista do Felipe Conceição. Pode ser, Edu? Pode ser. Muito obrigado, Marquinhos, pela compreensão. CH, eu preciso de um minutinho só seu, um minutinho resumido. Náutico 2, Guarani 0. O Guarani foi muito mal na partida, não foi aplicado, foi disperso e achou que ganharia o jogo a qualquer momento. Errou mais, o time foi efetivamente desconcentrado, o Náutico aproveitou essa guarda baixa do Guarani, que acabou realmente não conseguindo desenvolver o seu futebol como nas outras partidas. E para piorar, acabou doando os dois gols. Os dois gols, o primeiro numa cobrança de lateral do Náutico, não pode tomar aquele gol. E no segundo gol, um contra-ataque, uma bobeira ali do Arthur Rezende, do Bidu, enfim, definitivamente não foi uma noite legal para o Guarani. O Náutico mereceu o resultado, Edu. Um grande abraço, CH. Boa noite. 45 segundos para você, Zorzinho. 45, dá para falar rapidinho, Edu. O Guarani realmente não fez um bom jogo, não estava numa noite inspirada. Algumas peças não conseguiram render o mesmo futebol que vinham rendendo, né? As substituições que sempre surtiam efeitos, hoje acabaram, pelo contrário, não surtindo efeitos e acabaram prejudicando o time. O Guarani deu 2 gols.
O primeiro, uma falha de marcação do sistema defensivo. O segundo, uma falha, um erro absurdo do Arthur Rezende no rebote. Quis dar um drible, perdeu a bola. O Chiesa partiu da intermediária de defesa, levou a bola dentro do gol. Faltou recomposição, faltou tudo ao Guarani hoje. Concentração, faltou vontade, faltou saber que é um campeonato competitivo e muito difícil. E que tem 11 jogadores do outro lado tentando a mesma coisa que o Guarani, que é somar 3 pontos. O Náutico, na minha opinião, Edu, mesmo com o Guarani muito mal, correu, lutou e muito determinado, conquistou os 3 pontos. Parabéns ao Náutico, ao Hélio dos Anjos pela partida, e o Felipe Conceição tem que dar um puxãozinho de orelha aí na galera, porque esse não é o Guarani do Felipe Conceição. Final, Náutico 2, Guarani 0, para comandar aqui 21h30, Ponte Sampaio Correia. É ele mesmo! Gosto desse brilho, desse sol em você. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Seguimos depois da transmissão de Leandro Boles.